Oi rapaziada, a pedido de muitos vim apresentar a vocês a quarta parte dessa obra insana. Comentem aí o que vocês acham de uma continuação. E é claro, mete aquela bala no like. Gostaria de convidar vocês a me seguirem no Insta também. E logo no meu canal secundário, pois toda sexta eu vou começar a fazer live. Lá pelas 6 ou 7 da noite. Eu vou deixar o link aí na descrição e nos comentários. Espero vocês lá. No último episódio, o irmão de Xiaotong estava completamente em choque, pensando que em breve ele iria de vala, já que o revitalizador foi de arrasta pra cima. Enquanto isso, dentro da sala onde o velho estava acamado, a garota de cabelos azuis entra com muita velocidade no quarto, gritando pelo seu avô, que tinha 3 pessoas juntos, com o velhote sorrindo para a garota, dizendo que ela finalmente tinha voltado. Rapidamente, o cara de branco começa a dizer que realmente ouviu todas as coisas que o irmão dela estava falando no celular. E triste pra caramba, olhando para baixo, tudo que a garota consegue fazer é pedir desculpas. Um cara de trás diz em tom de deboche que já avisou para não deixar Xiaotong ir e pergunta por que estavam guardando segredos. Esse cara era Yulao, irmão de Yufeng, que novamente debochando diz que agora que a poção se foi, o que é que poderiam usar para curar o velhote da família. A Azulinha nesse momento tenta dizer ao seu pai que na verdade ela encontrou um especialista que poderia talvez salvar o seu avô, ao qual o rapaz sorrindo diz que tudo isso é muito ótimo e que finalmente deveriam se conhecer então. Logo entra na sala o nosso querido herói cabisbaixo, enquanto a garota apresenta ele como Sr. Muli. Ao ver aquela cena, o protagonista de primeira mão diz absolutamente nada, apenas fica parado olhando para a cara do maluco. E o Lau cai na gargalhada perguntando a Xiao se ela tinha algum problema mental. Olha, não é que rimou? Em seguida, completa dizendo que ela não pode encontrar qualquer idiota na rua e dizer que o cara tem poder de cura. O rapaz ainda diz a Yufeng que o mesmo estava desdenhando da vida do velho e pergunta se ele pode ser responsável caso tudo dê errado. Yufeng com suor no rosto reflete que aquele jovem que apareceu ali realmente não é muito confiável e o cara simplesmente era muito novo. Calando a boca de geral, o nosso herói simplesmente se aproxima do velho e uma energia absurda começa a fluir em torno do mesmo, deixando geral de boca aberta. Em seguida, Muli diz que existem lesões escuras e bloqueios nos meridianos do velho, resultando em uma operação não suave. E o Lau, irritado, segura o ombro do prota, perguntando ao mesmo como é que ele ousava tocar no velho, já que ninguém permitiu esta coisa. E como esse prota é diferenciado, ele simplesmente se vira, mandando o Lau na parede com toda a força do mundo. Nos olhos do maluco já não se via a alma, o cara estava praticamente desacordado, mas ainda estava em pé. Olha só pra você, nem está consciente, continua se empenhando em mostrar ao mundo o que pode fazer. Bom, pra quem pegou, pegou. Ao ver aquilo diante de seus olhos, todos na sala ficaram praticamente paralisados, também sem nem saber o que dizer. E o Feng reflete na hora que o Lau realmente não é fraco, sendo o segundo mais forte da família, ficando somente atrás do velhote, o que significava que esse tal de Muli não tava pra brincadeira não. Suspirando pra baixo, o cara então pergunta ao nosso prota como é que seu sogro poderia ser e não curado daquela doença. O velhote ali atrás grita indignado, dizendo que tudo isso era muito ridículo e que é a primeira vez que ele viu um diagnóstico de pulso no peito, e desde que Yufeng escolhesse outro médico, o velho não seria acompanhado. Ainda irritado, ele grita dizendo que gostaria de lembrá-lo de que o velho Yu já esteve doente, e mesmo que exista um revitalizador, ele não tinha forças o suficiente mais. Yufeng, ainda indeciso pra caramba, começa a se perguntar se ele realmente deveria confiar naquele jovem que apareceu ali literalmente do nada. Xiao se aproxima do prota com os olhos cheios de lágrimas, dizendo ao mesmo que seu avô já não podia mais ser salvo. Mas sorrindo, nosso herói rebate dizendo que ela não precisava ficar tão preocupada, já que era apenas um ferimento de leve. A garota, ainda meio incrédula, rebate dizendo que isso era ótimo, e com um suspiro, mas o que o prota diz choca a garota. Não só ela, mas até o pai da mesma, que quando o protagonista manda ela simplesmente bater no velho. Preocupadíssimo, Yufeng pergunta ao prota se o mesmo tem algo contra sua família, para sugerir que ele batesse no velhote. Até mesmo a garota de cabelos azuis fica olhando para Muli, tentando entender o porquê ele acabara de falar uma groselha dessas. Então, nosso herói responde os dois, dizendo que este é o método mais eficaz e preciso que eles poderiam tentar, também sendo o mais simples de todos. Enquanto o prota estava os ajudando, e o Lau se desperta, dizendo ao prota que o garoto realmente ousou bater nele. E o Lau corre em direção ao protagonista, gritando com o mesmo, dizendo que sem a permissão dele, o garoto não poderia tocar mesmo no velho. Mas sem responder nada, o protagonista simplesmente mete um chutão no queixo do maluco, fazendo com que ele voasse para muito mais longe. Com o cara na parede, todos ficam se perguntando que tipo de poder era esse que o garoto possuía consigo. Mais tarde, o protagonista estava descendo o sarrafo no velhote, fazendo seu tratamento, que ele havia mencionado mais cedo. Enquanto isso, a garota Xiao olha para o seu avô, refletindo consigo mesma triste que se por algum acaso ela poderia ter cometido algum erro. Enquanto isso, o protagonista começa a golpear o velhote de todos os lados possíveis, até que o Sr. Yu cai na cama, e com isso Yufeng grita pelo mesmo, com medo de que o pior tivesse acontecido. Enquanto o prota dissipa sua energia, e o Lau começa a gritar para Feng que o mesmo tinha matado o velho, permitindo que o protagonista fizesse aquele absurdo. E Xiao apenas observava a situação do velho
velho, enquanto Feng desesperado se perguntava o que é que iriam fazer agora. Mas deixando todos de queixo caído, a garota de cabelos azuis simplesmente grita em choque que o seu avô simplesmente estava acordado, e isso era surreal. Rapidamente o velho se levanta e começa a tossir enquanto a garota Xia tentava ajudar de alguma forma. O rapaz grita desesperado, perguntando por seu pai e também preocupado com como é que ele estava se sentindo. O Sr. Yu então responde que estava bem e que na realidade fazia muito tempo em que ele não se sentia tão bem assim e que os seus machucados estavam curados agora. Muli então diz que os meridianos do velho estavam reparados por completo e também o reino dele havia melhorado. Mas impedindo o herói de se retirar, Feng diz que é um prazer que ele estivesse disposto a ajudá-los e que se houver algo que Muli ou Wuji precisasse no futuro, era só dizer a ele que a sua família o ajudaria. Então o prota pergunta se por algum acaso ele tem ervas que estavam bem ao longo dos anos, de preferência com centenas de anos. Feng responde que eles até tinham algumas ervas que antes eram muito raras, mas o velho e seu filho usaram quando estavam doentes, mas diz que a sua família fará de tudo para achar mais para o Sr. Muli. Vendo toda aquela cena diante de seus olhos, Yulau fica se perguntando como é que isso era possível de se acontecer. O prota então se retira dali, dizendo que tem alguns assuntos pessoais para lidar, por isso estava de saída, mas o pai da garota de cabelos azuis pede para o prota esperar. A garota fica com seu rosto completamente ruborizado enquanto seu pai pede ao motorista para que levasse o protagonista para qualquer destino que o mesmo quisesse ir. E já dentro do carro, o prota começa a refletir que finalmente estava indo para sua casa depois de tanto tempo longe. E ainda reflete que na sua última vida, sua mãe trabalhou por ele a vida toda e eventualmente foi morta por um traidor. E mentalizando sua família, ele diz que vai deixar a sua mãe também morar em uma grande casa luxuosa e viver uma vida boa e feliz. Logo o protagonista chega até a sua irmã que estava mexendo no lixo, que na hora fica surpresa em vê-lo por ali. Toda contente, ela começa a comemorar, dizendo ao protagonista que ele finalmente estava disposto a voltar para casa. Já dentro da casa do protagonista, a mãe do mesmo dizia a ele que deveria comer bem, pois ainda estava em fase de crescimento. Preocupada, ela disse que ele vive sozinho, então deve dizer a sua mãe quando estiver com pouco dinheiro, e que não deveria se esquecer de contar a ela. Mas o protagonista, vendo a atitude de sua mãe, apenas fica caladão, de se dizer absolutamente nada para a coitada. Assim que ela estende suas mãos para o protagonista, o mesmo consegue perceber um tipo de hematoma em seus braços, e se lembra de alguma coisa. Logo a história nos remete ao passado do protagonista, que estava cozinhando quando ele ainda era uma pequena criança. Na época ele tinha 8 anos e estava muito contente em estar cozinhando para sua família, comemorando também que estava muito bom a sua comida. Sua mãe naquele dia se levantou toda preocupada, dizendo a si mesma que esqueceu acidentalmente dormindo demais e agora era hora de fazer jantar, mas já estava tarde. Porém, ao chegar na cozinha, ela acabou se deparando com o nosso querido herói que estava ali, cozinhando, preparando o jantar. A mulher ficou completamente espantada ao ver o pequeno garotinho tentando segurar aquela panelada de comida. Ela correu ajudar o coitado, com medo de que ele caísse lá de cima e se queimasse, já que a comida estava quente. Mas não deu muito tempo dela chegar. A comida simplesmente acabou caindo completamente no chão. Preocupada, ela chega até seu filho, perguntando ao mesmo se por algum acaso ele tinha sofrido algum ferimento. Ao que o garoto responde a sua mãe que estava bem, mas que na mão dela parecia machucada. A realidade é que a mão da mãe dele tinha sido queimada pela água quente que estava na sopa que ele fez. Voltando ao presente, enquanto ajudava sua mãe a lavar a louça, o protagonista pede desculpas à mesma mentalmente por sempre machucar ela e por sempre ter sido uma escória na vida da mesma. Repentinamente, o nosso querido herói pede a sua mãe desculpas e diz que sente muito. Ao que a mesma, chamando o prota de garoto bobo, pergunta apenas do que é que ele estava falando. O Lee então diz a sua mãe que ganhou muito dinheiro lá fora e queria pagar as dívidas que ele devia naqueles anos e comprar uma casa para eles agora. Mas a velhinha diz que não é fácil ganhar dinheiro, mas o protagonista não pode gastar dinheiro assim com ela. Então o nosso herói apenas responde a sua mãe, dizendo que o que quer realmente é que a mesma simplesmente viva uma vida digna. Ouvindo isso, a mulher diz ao seu finado marido mentalmente que o seu filho realmente se tornou uma pessoa muito melhor. Sem pestanejar, então a velhinha simplesmente concorda com o protagonista, dizendo ao mesmo que iria ouvir ele. Mais tarde, o nosso querido herói estava indo em direção à central de vendas para procurar alguma casa para comprar. Ele reflete que o ambiente ali não era ruim e o preço também não era alto, por isso não deveria ser caro para sua mãe viver. Mas o que chama a atenção do garoto é ver uma Ferrari ali, e na hora ele fica refletindo que provavelmente era o cara muito rico que era o dono dela. Deste carro sai uma mulher toda arrumada, dizendo ao seu marido que acredita que aquela propriedade era boa o suficiente. Logo sai um maluco do carro que, para nossa surpresa ou não, era feio que sua pega, Zhu Wenda, gerente de produções. Enquanto andava por aqueles lugares, começou a debochar de todas as pessoas que estavam aos seus arredores. A mulher dizia ao protagonista que o distrito do jardim de Jiangbin, que a empresa investiu pesadamente daquela vez, tem uma localização geográfica muito boa. Ela ainda acrescenta dizendo que o ambiente bonito não é inferior de algumas atrações turísticas de 4 estrelas, além do transporte conveniente. Acrescenta também que o mercado imobiliário deles é muito popular e que muitas pessoas já encomendaram antes do mercado abrir, por isso não tinha muito mais casa sobrando. O protagonista diz que gostaria de escolher uma moradia que ficasse mais perto e literalmente de frente para o rio, já que o preço não seria um problema para ele. Mas logo nosso querido herói percebe aquele casal
snob que estava ali com aquela garota toda arrumada, que abaixando os óculos reconhece o nosso querido protagonista na mesma hora, e por isso ele fica completamente surpreso, pois ele também reconhece aquela mulher em sua frente. Era Zoumei, ex-colega do prota, que disse que ele sempre paquerava ela na escola e pergunta se ele queria realmente comprar uma casa ali, já que ele não conseguia nem sequer pagar um adiantamento por sua família ser pobre. Mas o protagonista de primeira mão fica completamente sem reação, percebendo que realmente era a garota da escola que ele se lembrava. Foi ela quem instigou o protagonista a tirar dinheiro de casa e de sua mãe para ficar comprando lanches e assistir filmes no colégio. A garota comentava com as pessoas de sua sala que era muito engraçado o protagonista, já que ele fazia de tudo que ela mandava ele fazer, e dizia que ele era como um cachorro que sempre obedecia suas ordens. Caramba, agora pegou, hein? Enquanto ela escolhia a casa, o protagonista observava mesmo, se perguntando como é que ela tinha se tornado assim, e se na verdade tinha sido algumas cirurgias plásticas ou coisa do tipo. Mas o brother estende o seu cartão dizendo que iria comprar a suíte e que a atendente deveria passar tudo de uma vez, sem pestanejar. A mulher então já dispara o casal que sentia muito, mas que aquela suíte estava reservada para o protagonista que viu ela primeiro, e acrescenta que eles poderiam olhar para o resto dos conjuntos, que também eram muito bons, e que não era muito pior do que o primeiro. Mas a garota irritada disse para não acreditar naquele homem, pois ele é sua colega de classe de escola e conhece muito bem que o garoto não tem dinheiro. A mulher ainda acrescenta que eles eram diferentes, pois podiam pagar a metade no começo, e que a mulher deveria olhar por si própria. Em seguida, a vendedora então tenta passar o cartão do protagonista para efetuar a compra, mas algum som faz a parada dar errado. Ela diz ao protagonista que havia falhado e pergunta se ele tem certeza de que aquela lá era a senha correta que ele colocou. A garota castanha diz que havia avisado que ele só estava fingindo ser rico e que certamente não tinha um pingo de dinheiro. O protagonista diz que isso poderia ser por conta do limite e queria transferir por ela agora via celular, no Pix. Então o prota mostra a mensagem para ela que acabou de enviar o dinheiro e faz um barulho de mensagem na maquininha. Na frente daquele casal ridículo, a mulher diz ao protagonista que o dinheiro foi recebido com sucesso e parabeniza o mesmo por se tornar o novo proprietário daquela mansão. Nesse momento a garota começa a se perguntar quando foi que aquele jovem garoto pobre ficou tão rico daquela forma. Abraçando seu marido ricão, a mulher diz que não liga para ele e nem pro protagonista se ele estava primeiro ou não. Ela realmente queria aquela suíte, custe o que custasse. O capaz, completamente sem reação, disse que estava escutando sua esposa e queria comprar tudo que ela quisesse. Então ele chama o outro vendedor, convidando o mesmo para perto de si. Ele pergunta ao casal ridículo por que é que vieram comprar uma casa sem que ele soubesse disso. Ao que o cara rebate dizendo que só comprar uma casa é normal, então por que é que ele iria incomodar, mas que queria comprar uma casa com a vista para o rio, e os homens dizem que não era possível pois não tinha mais casa sobrando. Quando o gerente de vendas ouve aquilo, fica se perguntando como é que poderia não haver mais casas dessas. Logo ele se aproxima do protagonista, dizendo ao garoto que deveriam discutir isso o quanto antes. Em seguida ele sugere ao protagonista desistir daquela suíte, e nas outras casas da comunidade deles daria 20% de desconto para o prota, mas o nosso querido herói simplesmente nega, balançando sua cabeça para os lados. O gerente grita com o prota, dizendo para ele não ser duro, e que claramente pode pensar, pois aquele imóvel deles era o melhor, e que ele não sabia de nada sobre a família Liu no estado do norte. Enquanto isso, estava se aproximando duas mulheres e um cara lá atrás, o Sr. Ryu, mas ele também percebe o protagonista ali conversando com o gerente e fica surpreso com tudo isso. O gerente de vendas continua gritando com o prota, mandando mesmo olhar o resto das casas, pois ele deveria desistir daquela suíte, pois não era para o bico dele. O Sr. Ryu grita pelo protagonista, dizendo que não esperava encontrar o mesmo ali, e que na realidade isso tudo era muito ótimo mesmo. O Eng nesse momento se pergunta por que o Sr. Ryu era tão educado e respeitoso com aquele garoto bastardo, e para a surpresa do prota era o motorista da garota de cabelos azuis, o irmão dela, Xiao Chong, e diz que talvez o prota não se lembrasse muito bem dele, mas o nosso querido herói rebate dizendo que se lembra sim, mas que precisava da ajuda dele para comprar uma vila que estava enfrentando problemas. E quando o rapaz ouve isso, fica apenas calado, sem dizer absolutamente um A para o prota com muita raiva. Em seguida ele grita irritado, perguntando o que é que estava vendo ali e como é que alguém se atreve a desrespeitar o grande benfeitor de sua família. Nesse momento o gordinho com dinheiro simplesmente começa a dizer que falhou em reconhecer o protagonista e que na verdade sentia muito por tudo isso. Mas Xiao, muito irritado, apenas manda ele sair dali, dizendo que nunca mais poderia entrar naquela indústria no futuro, ou então sofreria as consequências. Assim que a garota sai dali, ela fica se perguntando como é que estava acontecendo isso, e se o protagonista na verdade não era realmente o mais pobre garoto estúpido da família Mo. E enquanto ela refletia que o protagonista ficava apenas acenando para ela, como se fosse um cachorrinho, seu marido simplesmente mete um tapão na cara dela. Em seguida, dando de dedo na cara da mulher, ele grita xingando ela, dizendo que foi a mesma quem causou isso a ele. Logo ele leva suas mãos até a cabeça, resmungando que ele ofendeu a família Yu sem querer, e por isso sua vida estava praticamente acabada a partir de hoje. O Sr. Yu nesse momento se curva para o protagonista, dizendo que sempre o considerava como um benfeitor, mas o prota pede para ele relaxar. Algum dia depois, a mãe do protagonista estava dizendo ao mesmo que aquela casa foi muito cara, ao qual ele responde que agora tinha dinheiro para pagar, então não tinha por que se preocupar. Mas enquanto eles conversavam entre si ali na nova casa, simplesmente um garoto
aparece na porta dando olá para eles. Ele chega dizendo que o seu nome é Shenlong e que mora exatamente em frente à casa deles e que esperava que pudessem se dar muito bem. Rapidamente ele cumprimenta a irmã do protagonista, se aproximando mais e mais da mesma e se surpreende. Em seguida ele diz à irmã do prota que acredita que eles já se conheciam de algum lugar antes, já que ela era meio familiar para ele. O prota tira o garoto de perto da sua irmã, que pergunta o porquê. Em seguida Molly rebate que se Shen se aproximar da sua irmã de novo, mandaria ele para o hospital. Ele começa a dizer para o prota não interpretar mal, ele só quis ser bacana com seus novos vizinhos. E deixando o prota curioso, ele diz ao mesmo que Molly realmente não entendia a real situação ali. Cochichando então aos ouvidos do nosso querido herói, ele diz que aquela suíte ali havia um fantasma. Ele acrescenta que quando se mudou no primeiro dia, sentiu que havia alguma coisa de errado por ali e que sempre sentiu muito frio, como se estivesse nevando, mas que quando ele estava deitado em sua cama numa noite fria, simplesmente alguém abraçou e era uma mulher. Ele gritou e chutou a mulher da cama com um tiro forte, pegando a lâmpada para bater nela, mas por um momento ele simplesmente perdeu a memória do que tinha acontecido e o protagonista se aproxima perguntando se ele não se lembrava mesmo. O garoto acrescenta que no outro dia ele foi espancado por uma mulher com um monte de pessoas e foi forçado a pagar o dobro de custos, mas o protagonista dá uma bufetada nele, dizendo que na realidade ele estava bêbado e entrou na casa de alguém e isso foi a multa que ele pagou. O garoto acrescenta que na noite em que ele apanhou estava dormindo e de repente foi despertado pelo som de uma batida repentina na janela, e ele se levantou e olhou. Era uma mulher de cabelos compridos de branco ao lado de fora da janela, e a voz daquela mulher estava gritando para que o garoto deixasse ele entrar em sua casa imediatamente. A partir daí as coisas estranhas sempre aconteciam. Por exemplo, a luz se apagava sozinha, sempre tinha uma mulher soprando ar fresco nos seus ouvidos enquanto ele dormia. O protagonista então reflete que se aquele assunto não fosse resolvido, temia que isso pudesse afetar até mesmo sua família toda. Então o protagonista diz ao garoto que o mesmo podia ficar no hotel e que deveria dar a chave de sua suíte para ele resolver esse problema com o fantasma. E mais à noite lá estava o nosso querido herói no quarto de Shenlong esperando alguma coisa acontecer ali, mas em seguida o prota sente uma energia sinistra vindo da janela e ali ele percebe que seja lá o que fosse aquilo estava chegando até ele. Logo atrás dele uma silhueta feminina meio que flutuante aparece, mas o garoto não faz nada e fica parado. Nosso herói tenta contactar o fantasma perguntando o que é que a mesma estava fazendo ali no meio da noite, ao qual a mulher fantasma com os olhos vermelhos assustadores apenas diz ao protagonista que as pernas dela foram embora, e sucumbindo ainda mais o olhar, ela pergunta ao protagonista se poderia ficar com as pernas dele, ao qual o garoto rebate perguntando por que é que deveria dar as suas pernas a ela, e pergunta também se por algum acaso ela tinha sapatos ou coisas do tipo. E quando o fantasma ouve isso, fica encarando o protagonista sem acreditar no que acabara de ouvir. Colocando seus braços como travesseiro, o protagonista então diz que se ela não tiver mais nada para falar a ele, então mesmo ia nanar o quanto antes, ao qual o fantasma avança para cima do protagonista, dizendo que se o mesmo não quer ceder, então ela tiraria a força do mesmo. Mas o nosso herói, mesmo sendo ameaçado pela fantasma, apenas continua deitado, como se nada tivesse acontecendo ali. Em um piscar de olhos, o nosso prota consegue golpear aquela coisa, e isso para a mesma. Logo ele pergunta se ela é boba, já que mesmo sendo fantasma, ainda assim podia ser derrotada. Ainda irritada e furiosa, a alma penada parte novamente para cima do prota, dizendo a mesmo para observar que ela iria devorá-lo assim. Mas antes que ela pudesse reagir, o protagonista segura as mãos dela. Em seguida, com sua outra mão, toca na testa do fantasma, utilizando sua aura pink brilhante. Com isso, aquela aparência fantasmagórica da garota simplesmente desaparece em um piscar de olhos, e logo ela se torna uma garota normal novamente. Em seguida, ela estava ali na frente do prota, como se fosse uma pessoa normal, e o garoto apenas fica encarando ela. Com seu rosto completamente corado, a fantasminha pergunta ao protagonista o porquê é que o mesmo não estava com medo dela. Mas o prota rebate dizendo que ela não tinha coração ruim, então não tinha por que ter medo dela. Em seguida, ele pergunta qual era o nome dela e qual era a história da garota, ao qual a mesma pergunta por que é que deveria revelar isso. Novamente, o protagonista levanta seus dedos e com isso a garota desesperada diz que vai dizer para ele imediatamente. Ela se apresenta como Zhang Xiaozi e que há 2 anos ela entrou numa universidade da cidade e que naquela época nenhuma casa havia sido construída ali e que era apenas um local desolado. Ela acrescenta aqui que naquele dia passou por ali para fazer uma rota curta, mas acidentalmente caiu no poço no local da construção e quebrou suas pernas e morreu, porque não havia ninguém para salvá-la do buraco. Surpreso, o protagonista pergunta o que é que ele estava pensando antes de morrer e se na verdade tinha mais alguma coisa que ela quisesse fazer. A garota então responde que quando era criança sua mãe e seu pai estavam sempre brigando e depois de que sua mãe e seu pai se divorciaram, sua mãe levou a irmã dela e ela ficou com seu pai. Ela disse que seu pai era viciado em álcool e jogos de azar e sempre batia nela e ficava repreendendo ela por absolutamente nada. Zi diz ao prota também que a sua irmã muitas vezes fugia para vê-la e para comprar a ela uma comida deliciosa. Mas quando ela ficou mais velha, no ensino médio seu pai ficou bêbado e caiu no rio. A sua mãe não a apoiou e sua irmã teve que abandonar a escola para que ela continuasse estudando. Por isso ela considerava sua irmã a melhor irmã do mundo e o seu coração estava muito pesado antes de morrer. A garota acrescenta que ainda não queria morrer e a sua irmã trabalhou tanto para facilitar a sua admissão na universidade e ela não deixou de viver uma vida boa. Em seguida, chorando, ela diz que quando se tornou fantasma tentou voar para o lado de sua irmã, mas quando ela voa longe demais
mais começa a sentir a sua alma em colapso e só pode ficar ali em pé sem que vá para algum lugar diferente daquele lugar que ela morreu. Ainda chorando, ela grita que ela só queria ver a sua irmã apenas mais uma vez antes de morrer de verdade. Sorrindo, o protagonista diz para a fantasminha não se preocupar, pois ele tem uma maneira de tirá-la dali o quanto antes. Preocupada e animada, a garota pergunta ao prota se o que ele estava dizendo era verdade e se ele realmente poderia ajudar ela. Então, olhando nos olhos dela, o prota começa a falar sobre Ziu-Wei-Star, o método de cultivo celestial. O imortal caído pode continuar a cultivar reparando seu próprio corpo, abrigando-se ou se aproveitando mesmo, remodelando a carne para si próprio. Ao mesmo tempo, há uma outra maneira de fazer isso também, dizia o protagonista, abandonando a carne, cultivando apenas a alma. E os cultivadores chamavam esse método de cultivo fantasma. Então o prota termina dizendo para a garota que não só pode tirar ela dali, mas também pode trazê-la de volta à vida. E com os olhos cheios de lágrimas, a garota diz ao protagonista que se o mesmo realmente conseguir salvá-la, então ela será sua serva por toda a eternidade. Mas o prota só rebate dizendo que o estado dual da alma dela não é estável e com o passar do tempo a consciência dela desaparecerá até o dia em que ela também desaparecerá por completo. O Uli então diz que dará a ela um método de cultivo e que depois de se cultivar, ela pode fortalecer a sua alma e ter habilidades, criando assim um corpo para si própria, mas só poderia fazer isso com a alma forte. Quando a garota ouve isso, fica toda feliz, mas também estupefata ouvindo aquelas coisas do prota misteriosas. Sorrindo, Muli diz que pode prometer ajudar, mas tem uma condição e que ela deve obedecer a ele no futuro. É claro que ele quer que ela cuide da sua mãe, né, rapaziada? Olhando para os lados, ela pergunta ao protagonista se o mesmo queria que ela o chamasse de mestre ou fosse escrava dele, mas o prota apenas rebate dizendo que ela poderia ser apenas chamado de Muli mesmo, e que não tinha problemas com isso. Então, ela agradece ao protagonista, dizendo que quando estiver pronta para se transformar em forma humana, definitivamente iria compensar o mesmo por todo esforço e por toda a ajuda que ele estava dando a ela. Estendendo as suas mãos ao protagonista, ele agradece e diz a mesmo que agora ela já poderia se levantar. Quando a garota se levanta, o nosso herói pergunta mesmo o que é que ela estava vendo agora, e assim ela olha para baixo. Ela diz que não estava vendo nada não, além de seus queridos pezinhos que estavam ali, mas com um olhar tenebroso ela pergunta ao protagonista se por algum acaso mesmo estava zombando dela por não ter um corpo digamos que avantajado. O protagonista diz a ela em tom de deboche que eles não deveriam falar sobre isso, já que ela ainda é um fantasma, então isso nem sequer fazia sentido. Rapidamente ela começa a gritar com o prota, chamando o mesmo de idiota, enquanto seu rosto estava completamente ruborizado. O prédio chegou a tremer com os berros da garota, deixando até mesmo os outros moradores do local completamente assustados com aquilo. Na manhã seguinte, Shenlong chega na casa do protagonista, perguntando se estava tudo bem com ele e se o mesmo tinha conseguido resolver aquele BO, mas o prota diz que já falou que iria ajudá-lo, então assim foi feito, e ainda garante que o fantasma nunca mais iria aparecer na casa do garoto. Ao conferir, o garoto percebe que o protagonista estava falando a verdade, já que o ambiente estava diferente agora, e também parecia que não tinha mais aquela aura fria, pairando pelos ares da casa. Sorrindo e completamente de cara, ele dispara ao protagonista que o mesmo é realmente muito incrível, mas com uma cara estranha, o prota se vira dizendo que na realidade ele teve contato com a garota na noite passada e portanto não conseguiu dormir muito bem. Voltamos para uma cena da noite passada, onde o protagonista estava passando o cultivo celestial para a garota, que estava rodeada por sua aura, até que por fim, preocupado e com suor no rosto, nosso querido herói pergunta mesmo como é que tinha sido. Com as mãos na testa, ela comemora, ainda meio exausta, mas grita dizendo que parece ter sido um completo sucesso. Então nosso herói diz para a garota que na verdade, ele prometeu para o rapaz que mora ali, Shenlong, que ela não iria mais o incomodar de forma alguma. Mas ainda surpresa, ela pergunta ao protagonista se o mesmo por acaso poderia levá-la para ver a sua querida irmã primeiro, ao qual o prota responde que por enquanto, ela ainda não podia ir para muito longe daquele lugar, e pede para ela escrever uma carta, pois ele entregaria a irmã dela por ela. No dia seguinte, com uma ligação, o protagonista descobre que na verdade esta garota se chama Zhang Shaoqing e que ela trabalha na empresa Mingxuan. Ainda no telefone, o protagonista reflete que quando estava no colégio ouviu alguém dizer que esta empresa era a melhor casa de chá de toda a cidade, e até mesmo uma xícara de chá pode ser vendida por dezenas de milhares de dólares. E ainda acrescenta em seus pensamentos que na vida anterior ele desejaria tudo esse tipo de lugar para si próprio. Logo nosso querido herói entra nessa loja de chá todo contente e eufórico, esperando encontrar a mulher que ele estava procurando. A atendente pergunta ao protagonista que tipo de chá ele queria e pergunta também se o mesmo queria preparar sozinho ou se queria que alguém fizesse isso por ele. Ao qual o protagonista pergunta se teria alguma garota chamada Zhang Shaoqing trabalhando por ali no dia de hoje. A atendente então diz que esta garota é a melhor funcionária da casa de chá e pergunta se ele gostaria que ela fizesse um chá para ele, ao qual o nosso herói apenas rebate dizendo que ele não estava ali para isso e que na realidade ele estava interessado em entregar alguma coisa para ela. Logo a mulher grita para essa garota chamando ela, dizendo que tinha um rapaz ali procurando pela mesma. Rapidamente a garota dá as caras ali. Atualmente ela tem 23 anos e ao ver o protagonista pergunta quem era aquele rapaz. Surpresa, ela se aproxima do protagonista perguntando quem ele é e o mesmo apenas fica olhando de primeira mão. Em seguida o protagonista diz que alguém lhe pediu para entregar aquela carta para ela. Isso deixa a garota um tanto quanto surpresa. Surpresa e com seu rosto ruborizado, ela pergunta ao protagonista de onde é que ele tirou aquela carta. Nosso herói diz então que uma
garota numa ambulância um dia, pediu que ele entregasse a ela no passado, mas ainda tinha esquecido, e só se lembrou recentemente, por isso veio entregar a carta agora. Rapidamente a garota reconhece as letras de sua irmã e começa a chorar, dizendo que era a caligrafia de sua irmãzinha. Ela se ajoelha no chão ali mesmo e começa a chorar desesperadamente, pedindo desculpas por não cuidar bem dela. Enquanto isso, o protagonista reflete que tinha que ficar mais forte para que nunca mais experimentasse essa dor de perder um ente querido seu. Logo, um rapaz engomadinho pede para a garota levantar, pois os dois adultos estavam ali e ela deveria se apressar e preparar chá para eles imediatamente. A garota pede desculpas ao gerente, dizendo que estavam tanto quanto desconfortável hoje e pediu para outra pessoa preparar o chá. Ele se aproxima dos dois perguntando o que é que tinha acontecido e diz que mesmo que ela estivesse desconfortável, deveria aguentar um pouco mais. Logo pede para ela subir para cuidar dos dois velhos e depois disso deixaria ela ir para casa descansar imediatamente. Mas a garota pede desculpas ao gerente, dizendo que está incapaz de fazer o chá no seu estado atual. Mas o gerente, irritado, grita com a garota perguntando se ela não queria fazer isso. O prota se põe na frente dela dizendo para deixar a garota descansar, pois ele iria cozinhar o chá para eles no lugar dela, mentalizando que faria isso como um favor para sua nova amiga fantasma. O gerente diz que o protagonista não poderia simplesmente fazer um chá, já que não era uma coisa tão simples assim. E o prota rebate dizendo para o cara deixá-lo fazer em seu nome, pois ele aprendeu a fazer chá com a garota ali. O nosso herói também acrescenta ao gerente que ele não pode obrigar a garota a preparar chá nessas condições, já que ela poderia acabar causando mais problemas ainda com aqueles clientes. O gerente concorda com o protagonista e ordena mesmo para que viesse junto dele, enquanto reflete que esperava que nada de ruim acontecesse. Logo, o protagonista chega na sala onde os dois adultos que estavam esperando o chá estavam instalados. Eram Zong, de 66 anos, um artista marcial, e Lee, de 62 anos, também um artista marcial, e os dois estavam se encarando com muita raiva entre eles, discutindo muito. O protagonista, sem dizer nenhum A para os dois, simplesmente se senta na mesa e começa a preparar o chá ali. Os caras discutiam dizendo que aqueles que praticam artes marciais de força interior são melhores do que os artistas marciais externos, contanto que sua força interna seja profunda. Eles podem facilmente lidar com muitas coisas que o artista marcial de força externa não consegue. Zong se levanta irritado e pergunta ao velho Lee se ele não estava ouvindo, e pergunta ao mesmo quem disse que a força interna das artes marciais depende unicamente da força externa. Mas ao perceber o protagonista ali, o velho fica completamente surpreso, percebendo que tinha uma coisa diferente naquele garoto. Ao provar o chá que o protagonista tinha feito, o velho reflete que na verdade aquilo tinha um sabor tranquilo, também e natural, fluido e pacífico, como se ele tivesse sido teletransportado para um mar de nuvens. O velho bebia mais e mais chá, enquanto em sua mente ele mergulhava nesse doce mar e calmo, deixando todos ali completamente de cara. Literalmente do nada, o velho Lee olha para o protagonista, o chamando de jovenzinho, e diz que aquele chá é delicioso, e pergunta também se o prota era novo na quebrada. Lee responde que o chá tem o seu modo, e uma pessoa é divina, 2 pessoas estavam interessadas, e 3 pessoas têm um sabor. Bom, ele falou isso, mas eu não faço ideia do que ele quis dizer. Lee então diz ao prota que o esforço do garoto em fazer chá realmente era admirável, e que ele também deveria estar envolvido em artes marciais. Então ele pergunta ao prota por que o mesmo não conta sobre a cultura das artes marciais, das forças externas, que é mais forte que as interiores. E o velho Zong, ao ouvir isso, fica ligeiramente irritado olhando para Lee, dizendo que se o seu irmãozinho soubesse de alguma coisa, o qual profundo pode ser o entendimento de artes marciais sendo tão novo assim, e que ele só estava tentando provocá-lo. O velho Zong acrescenta que além disso a força interior é claramente bem mais forte do que a força exterior. Eles continuam discutindo enquanto o prota reflete que eles estavam enchendo o saco já e se pergunta se não sentiam vergonha. Então nosso querido herói diz que se fosse para responder isso, responderia diretamente sem mais e nem menos, e que na realidade nenhum dos dois estavam certos. E quando os dois caras que já estavam quase sendo no tapa ouvem isso, olham para o prota sem entender nada. O gerente do lado de fora, ouvindo tudo isso, se pergunta por que é que parou o barulho lá dentro, e se alguma coisa estava acontecendo de errado. E Shao Kahn lá fora fica refletindo que provavelmente o nosso querido herói daria conta de resolver aquele BO por ela. Os dois velhos ficam meio irritados ao ouvirem isso do protagonista e dão aquela clássica tossidinha para o prota. Lee diz que sempre discutiam isso, mas o prota discorda deles. Em seguida pergunta qual eram as opiniões do prota sobre aquele assunto, já que eles queriam tanto saber disso. Nosso herói então se levanta da mesa dizendo que ambos têm as mesmas vantagens e desvantagens também, sem mais e nem menos, e que todos os métodos cultivados no mundo têm a sua verdade de existência, e todos eles têm o mesmo propósito, e todos esses métodos se referem ao mesmo caminho. Zong e Lee nesse momento olham para o nosso herói completamente de cara, perguntando ao rapaz que caminho que era isso que ele estava falando, ativando a sua aura ao redor de seu corpo. O nosso herói então responde que está falando a respeito do caminho para a eternidade, e ao ouvirem isso os dois filhotes ficam completamente de cara, perguntando se ele realmente falou a palavra eternidade. Zong pergunta então se a eternidade não era o mesmo que imortalidade, e diz em seguida que a audácia daquele jovenzinho é absurda e que até mesmo falou algumas verdades para tentar os enganar. O prota diz que através das artes marciais não tem o mais forte, apenas que ambos são fortes, e que se os dois pensassem seria melhor praticar ambos os lados. O velho nesse momento
momento diz que parece que os jovens de hoje em dia parecem ser bastante caprichosos e que muitos cultivadores que tentaram praticar ambas as forças não tiveram sucesso, portanto desenvolver as duas era uma piada. Molly nesse momento acrescenta que pessoas que pensam que são fortes, sempre mantendo seu próprio papel, desde que contraria sua posição, sempre irão desacreditar imediatamente. O protagonista então estende a sua mão para fora da janela sem dizer nada e com isso Lee pergunta ao prota o que é que o mesmo pretendia fazer. Logo o protagonista reflete que mostraria sua força para então conseguir finalmente convencer aqueles dois velhotes nada a ver. Usando seus dois dedos, ele manda um Wingardium Leviosa na folha, fazendo com que ela levitasse sem mais nem menos. E com apenas essa folha, ele faz os velhos quase morrerem de susto de tanto poder que ninguém estava esperando. Eles ficam olhando sem acreditar que aquela simples folha simplesmente conseguiu partir uma mesa ao meio. Vendo que os dois ficaram boquiabertos, o protagonista em seguida dispara que na realidade aquela era a verdadeira força interior. E cravando o misturador de chá como se fosse uma mera estaca, o protagonista dispara que aquela é a força exterior. Os dois velhos surpresos ficam de cara, dizendo que o protagonista com toda certeza era o Uzum, enquanto o nosso rapaz reflete que parece que os dois velhos o subestimavam demais e que na verdade tanto faz o Uzum ou outra coisa, ele era bem mais forte do que isso. Zong diz ao prota que ele é um mestre e pede perdão ao mesmo por serem desrespeitosos com ele e até mesmo em falar sem a permissão do mesmo. Nosso herói rebate dizendo que não havia necessidade disso e que ele apenas mostrou aos dois a possibilidade de cultivar ambas as forças interiores e exteriores. Zong pergunta se será que aquele velho poderia se atrever em pedir o nome do prota, ao qual mesmo responde na hora que o seu nome é Molly. O velho acrescenta perguntando por que o prota não trabalha em sua pequena casa de chá e que se o mesmo gostar, ele daria a casa de chá para o prota. Nosso herói diz que conhece uma pessoa naquela casa de chá e diz que só veio no lugar dela porque ela não estava se sentindo muito bem. E refletindo que esta casa de chá tinha uma dívida enorme com o prota, o velho pergunta se ele estava falando sobre Xiaoqing e com um sorriso em seu rosto, o prota rebate dizendo que era essa garota mesmo, exatamente ela. Zong reflete que parece que Xiaoqing era alguém próximo do mestre Mu e que isso era surreal para ele. Em seguida, o gerente, coçando seu queixo, reflete que já havia se passado muito tempo e se pergunta se por algum acaso já tinha acabado. E preocupado ele reflete que talvez se tivesse uma completa bagunça lá em cima e que talvez os eles estivessem furiosos e zangados também. Mas logo algo acaba com a graça do gerente. Tinha alguém descendo as escadas ali nesse momento. Quando ele viu, era o prota que desce e o gerente logo pergunta ao mesmo o que é que aconteceu lá e se por algum acaso eles estavam satisfeitos. O nosso herói então rebate dizendo que já estava resolvido e que discutiu com eles para aprender algo e acabou convencendo os dois. O gerente irritado agora grita com o protagonista perguntando o que é que ele queria dizer com "está resolvido". E o garoto apenas se retira dali, deixando o cara falando sozinho, dizendo que já que estava tudo certo ele já estava vazando. Assustado, o gerente pergunta quem era esse cara e como é que ele teve coragem de discutir com dois anciões das artes marciais. Em seguida ele sobe as escadas refletindo que agora tinha perdido tudo e que realmente ele perdeu o seu trampo e que não estava esperando por isso hoje. Logo ele chega nos velhos pedindo perdão, dizendo que aquele moleque é um fabricante de chá novato e que aquele fedido nem sequer conhecia as regras. Sim, ele chamou o prota de fedido completamente de graça. Ainda se curvando, ele acrescenta que se os velhos não estiverem satisfeitos, ele iria mandar pessoas para dar uma lição no prota e depois demitir ele. Lee diz ao gerente para não dizer esse tipo de coisa, pois se caso o mestre Mu escutasse o velho falando desse jeito da casa de chá dele, iria dar problema. Surpreso, o gerente fica sem entender nada e pergunta ao velho Lee se por algum acaso ele poderia saber quem era esse tal mestre Mu. Deixando os três completamente assustados ali, a mesa simplesmente se parte ao meio sem nenhuma explicação. E o velho Zong nesse momento começa a se perguntar se seria possível o protagonista ter ouvido o gerente falando daquele jeito. Irritado, ele grita com o gerente dizendo ao mesmo que ele deveria calar a boca e desaparecer o quanto antes dali. Coitado do cara, mano, até me deu dó. Nesse momento então, Lee responde o gerente dizendo que o mestre Mu é o moleque que ele chamou de fedido e que esse era quem ele disse que iria dar uma lição. O rapaz fica sem acreditar no que acabara de acontecer e pergunta se isso que estavam lhe dizendo realmente era verdade. Zong diz que o gerente deve se lembrar que se o mestre Mu voltar ali, eles têm que ter mais respeito de que tinham com ele próprio. Em seguida diz também que Xiaoqing era uma boa menina e que era próximo do nosso querido protagonista, portanto ela também merecia o devido respeito. Olhando nos olhos do gerente, Zong diz ao mesmo que ela será a pessoa que tomará o maior cargo da casa de chá a partir de agora. Enquanto isso, Xiaoqing dizia ao protagonista que sempre que ela pensava em sua irmã, se sentia extremamente triste para baixo. O Lee diz que a irmã dela disse que ter ela como irmã mais velha foi e ainda é a maior felicidade de toda a sua vida. E olhando nos olhos da garota, o protagonista dispara para a mesma não ficar chateada e que talvez ela encontrasse a sua irmã no futuro. Mas ainda triste, Kim diz ao protagonista que ele não tinha que dar um consolo para ela, pois já tinha ajudado demais ali. Enxugando as lágrimas, ela diz que viu o corpo de sua irmã ser queimado, então como era possível ela simplesmente ressuscitar da morte? Com seus olhos cheios de lágrimas novamente, ela se vira dizendo ao prota que de qualquer forma, ela só queria agradecer ao mesmo pelo grande favor que ele fez. Mas assim que ela se vira para dizer isso ao mesmo, o rapaz já tinha metido o pé fazia tempo. Ué, foi tu quem disse pra ele que não precisava de consolo. Enquanto isso, no quarto de Molly, a garota fantasma estava por lá, perguntando ao protagonista o que era aquilo em cima da mesa do mesmo. O rapaz responde que aquele é o jarro de porcelana de Jades que ele comprou na loja de Jade e que aquilo ali seria
o abrigo da garota no futuro. Ela então diz que sempre teve curiosidade de perguntar ao mesmo que tipo de pessoa ele era e por que tinha tanto poder assim. Em seguida, se aproximando do prota igual um fantasma, ela é um fantasma. Ela pergunta ao mesmo onde foi que ele aprendeu tudo isso. Ao qual o mesmo simplesmente rebate perguntando de onde foi que ela tirou tantas perguntas assim sem mais e nem menos. Mas flutuando igual o gênio da lâmpada, a garota completa dizendo que ainda tinha um monte de pergunta para o prota e acrescenta que escutou no quarto de um cara que tinham coisas escondidas que não poderiam ser vistas. Logo o protagonista, já sem paciência, simplesmente começa a destampar a garrafa, dizendo à garota que já chega de tantas perguntas e que ela deveria entrar ali. A irmã do prota começa a bater na porta nesse momento, chamando pelo mesmo, enquanto o prota tentava fazer de tudo quanto é jeito para a garota entrar dentro da garrafa. Quando a porta do prota começa a se abrir, ele empula com a garrafa para cima de Z, dizendo que ela deveria obedecê-lo enquanto a mesma ainda resistia. Logo a garota irmã entra no quarto do prota perguntando pelo mesmo e alerta o garoto dizendo que ele deveria sempre estar prestando atenção aos arredores dele. Enquanto mesmo sem saber o que fazer, pergunta a sua irmã do que raios é que ela estava falando. Ela fica meio envergonhada e diz ao protagonista que ela e sua mãe escutaram os barulhos lá embaixo e que se ele trouxer alguma garota para casa, ela seria mais difícil com ele. Ué, mas a casa não é dele? Sem graça, a mulher apenas tenta disfarçar, perguntando se por algum acaso ela estava procurando alguma coisa ou coisa assim. Mas a garota então alerta o prota que um homem chamado Xiao Chong estava procurando pelo prota, dizendo que tem um remédio que o protagonista pediu para ele encontrar. Nosso herói meio sem jeito se levanta, segurando a garrafa, dizendo que iria encontrar o rapaz. Me dá minha garrafa, filho de uma égua. Ele se vira para a garrafa e diz à garota para que se comportasse e não tentasse sair dali por enquanto. Mas desesperada, ela começa a se debater, dizendo que estava sufocando ali dentro e que queria sair o quanto antes. A irmã do protagonista, irritada do lado de fora do quarto, pergunta ao mesmo o que é que ele estava fazendo e por que estava demorando tanto. Ao qual o garoto sai do quarto até cambaleando, de tanto que girou tentando segurar a garrafa, dizendo a sua querida irmã que já estava indo. Então o Yu entrega ao prota uma coisa, dizendo que aquela é a primeira medicação centenária que a família deles encontrou para o protagonista. E nesse instante o nosso herói corre pegar para conferir que tipo de raiz era aquela que o seu conhecido trouxe. Em seguida ele diz para Yu que o velho Jizeng parecia muito bom e logo agradece ao cara por esse achado. O cara então responde ao protagonista que ele não precisa agradecer e que salvou seu avô, portanto é o salvador de sua família. Ele ainda acrescenta que ele já tinha enviado algumas pessoas para comprar esse tipo de medicina centenária por toda a cidade, mas só vieram mais cedo que podiam. O prota responde o cara dizendo que se tudo isso estiver sendo muito difícil para ele, deveria deixar que ele mesmo compraria as ervas que encontrou mais tarde. Mas o cara responde que o protagonista é o salvador deles, então como é que poderiam deixar ele pagar aquilo? Em seguida ele começa a tirar alguma coisa de seu bolso, dizendo ao prota que tinha mais alguma coisa para apresentar ao mesmo. Entregando um cartão ao protagonista, ele diz que dali a 3 dias vai ser o 65º aniversário do avô dele e que esperava que o prota pudesse ter um tempinho para participar. O querido protagonista, com um sorriso no rosto, diz que com toda certeza iria, pois não perderia isso por nada na sua vida. À noite já estavam na cidade, o protagonista com a sua nova mansão que ele acabara de comprar. O protagonista estava meditando, citando em sua mente: a hora da terra é fina e sua velocidade de cultivação é difícil de melhorar, mas se for ajudada pelos tesouros do céu e da terra, você obteria um avanço. E assim que o protagonista diz isso, ele abre seus olhos abruptamente. Em seguida ele pega em suas mãos aquela raiz que ele tinha acabado de receber do seu novo amigo Yu. Logo ele lasca uma mordida nela e fecha novamente seus olhos, ainda cultivando seu poder. Após isso, da garrafa que ele tinha deixado a garota aprisionada, simplesmente começa a sair uma fumaça em volta da aura dele. Logo a garota sai da garrafa como se fosse um gênio da lâmpada e começa a flutuar na frente do prota. Ela reconhece a raiz na hora e diz que sabe que aquilo é uma raiz de Jizeng e pergunta se o protagonista estava doente e se não, por que é que então ele estava comendo aquilo. Mas o nosso querido protagonista continua meditando, citando que mortais não podem arcar com as propriedades de uma raiz centenária daquela, mas ele, Muli, um profissional do qual foi cultivado pelo mais alto nível mortal, poderia. Em seguida o protagonista diz que finalmente está pronto, enquanto reflete que facilmente ele conseguiu absorver aquela raiz. A garota flutuante pergunta ao protagonista se ele havia terminado e pergunta também o que ele acabou de dizer a ele. Em seguida a garota se aproxima do prota com um semblante pesado, deixando o mesmo sem entender absolutamente nada. Ela pergunta ao protagonista, colocando a mão na testa do mesmo, se ele realmente não estava escutando o que ele estava lhe dizendo. Em seguida ela disse que ele estava preocupada que aquilo não era apenas uma raiz comum que ele havia comido. O nosso herói rebate dizendo para ela não fazer nenhum barulho enquanto ele estiver cultivando novamente, pois como punição ela iria observar a casa sozinha à noite. Mas a garota diz ao protagonista que não queria isso e que pessoas têm que sair para se divertir. É, minha filha, mas você é um fantasma, né? Não uma pessoa. Em seguida o protagonista pega a garrafa nas mãos e diz à garota para ir logo e pede para ela não forçar ele a falar o nome dela. Fazendo uma carinha de coitada, ela diz que concorda com o protagonista e queria entrar na garrafa o quanto antes, como mesmo estava dizendo. Em seguida o protagonista tira a tampa da garrafa e a garota começa a ser sugada para dentro
da garrafa. Logo após isso, a irmã do protagonista aparece no quarto dele, perguntando ao mesmo o que é que estava acontecendo, ao qual o garoto responde que tinha uma coisa para dizer à mesma e isso deixa ela um tanto quanto surpresa. Logo ele diz que não ia comer em casa hoje à noite e que iriam para o mais famoso restaurante da cidade e ir para o mar fazer uma refeição bacana depois. Quando a irmã do nosso protagonista ouve isso, ela fica com seu rosto completamente vermelho de vergonha sem dizer nenhum A para ele. Mais tarde estavam eles indo em direção ao restaurante e a construção estava esplêndida na frente dos dois, ao qual o protagonista curioso pergunta a sua maninha se por algum acaso aquela era a construção que todos tanto falavam, o restaurante número 1 da cidade. Assim que os dois entram no estabelecimento, um cara chega perguntando ao protagonista e a sua irmã qual era a pressa dos dois. Ele disse que estava ali hoje para hospedar um jantar para a geração mais nova das maiores famílias da cidade. Esse cara era Yuki Ming, um artista marcial de nível médio. Um outro rapaz chega dizendo a esse loiro que o jovem mestre há pouco tempo atrás ultrapassou o nível médio de artista marcial e a velocidade de cultivação dele era muito incrível, ao qual o cara rebate dizendo que acreditava que isso era lenda. A irmã do nosso querido herói se aproxima dizendo que aqueles caras não pareciam ser gente boa e que ele só deveria se sentar, ao qual o mesmo rebate dizendo para ela não se preocupar. O cara na frente do protagonista entrega um cartão à irmã do mesmo, dizendo que não sabia o nome dela, mas ali estava o seu cartão com seu número, e que ele queria sair para fazer amizade com ela e se divertir quando estivessem um tempinho juntos. Mas o nosso querido herói toma o cartão da mão do garoto, dizendo que aquele cartão de negócios parecia tão delicado, e por isso iria segurar no lugar de sua irmã. O cara aponta o dedo para o protagonista, gritando com o mesmo, dizendo que estava tentando ser bacana com ele por um bom tempo, então qual era o problema dele? Mas o nosso herói, sem dizer absolutamente nada, simplesmente enfia a bicuda na barriga do maluco, fazendo ele voar para muito longe. O cara voa na parede com tanta velocidade que simplesmente acaba quebrando a mesma, deixando geral ali assustadaço. O loiro chega naquele lugar vendo seu homem caído no chão e pergunta o que é que estava acontecendo naquela bagaça. O protagonista diz que já que o cara pediu com tanta sinceridade, então ele deveria falar para ele mesmo o que aconteceu também. Abraçando a sua irmã, o prota diz que ele é o irmão daquela garota ali e que o seu nome é Mo. E com isso a irmã do protagonista fica completamente em choque, sem nem saber o que dizer e nem como reagir a tudo aquilo que estava acontecendo. A garota, completamente assustada, fica se perguntando quando foi que o seu irmão ficou tão poderoso daquela forma. O cara no chão se levanta meio estrondoroso, perguntando ao protagonista como é que o mesmo poderia se atrever a chutar ele. Mas o protagonista, com as mãos no bolso e pouca diferença em seu olhar, apenas rebate, dizendo que acabou de chutar o mesmo e que faria de novo se fosse preciso. O cara ao lado do loiro de cabelos castanhos diz que então o nome do protagonista era Mo e que na verdade não tem nenhuma grande família com esse sobrenome na cidade. Com o loiro olhando com desdenho para o protagonista, ele pergunta como que o nosso querido herói se atreve a sujar o solo deles com aqueles pés nojentos, ao qual o nosso herói rebate perguntando quem disse que a família dele dirigia um hotel. O loiro nesse momento entra completamente em choque, se perguntando se o protagonista realmente era da família imperial Mo. Logo mais duas garotas aparecem ali, perguntando o que foi que aconteceu com o maluco do chão. Liu Feng no chão começa a tentar se levantar de novo, perguntando como é que isso era possível, e logo ele agarra a mesa de seu lado e vai em direção ao protagonista gritando muito. Ele diz que não importa quem era o protagonista, mas iria tornar essa noite uma memória inesquecível para o mesmo, enquanto direcionava a cadeira ao lado dele no rosto do prota. Mas novamente o nosso protagonista, sem nem pensar, simplesmente mete a bicuda no cara, mandando ele pra longe de novo. O cara cai ao chão sem nem sequer saber o que dizer ao protagonista, enquanto o mesmo apenas continuou com suas mãos no bolso. O loiro se aproxima do protagonista, dizendo que deviam parar por ali, pois hoje ele está dando um banquete para os jovens mestres da cidade, e por isso o protagonista poderia lhe dar uma boa impressão e não prosseguir com o problema. Ele ainda diz que a irmã do protagonista não vale ouro, e que não é grande coisa flertar um pouquinho, além de que ela poderia ganhar o coração da família do jovem mestre ali, e era uma boa coisa para o prota. Ainda sorrindo, o loiro diz ao protagonista que os dois poderiam ir até ali se desculparem com o jovem mestre e o problema simplesmente acabaria. Mas deixando o cara completamente em choque, o protagonista pergunta quem ele pensava ser e por que é que ele deveria dar uma boa impressão ou pedir desculpas. A garota de preto que estava ali pergunta a sua amiga desesperada se por algum acaso o prota realmente se atreveu a falar que o jovem mestre Kimin não era nada. E a outra, ainda encabismada, pergunta como é que o protagonista conseguia ter a coragem de falar isso do jovem mestre na cara dele. O loiro pergunta ao protagonista se ele acreditava que não estava qualificado para fazê-lo dar uma boa impressão, e pergunta o que ele achava sobre todos os jovens mestres da cidade e se agora valia uma boa impressão, ao qual nosso herói, com um simples deboche, rebate dizendo que não merecia boa impressão não. Com isso, o jovem mestre fica mais irritado ainda e começa a ativar a sua aura azul brilhante, dizendo que viu que o protagonista é bastante piedoso e por isso presume que a cultivação nas artes marciais dele não era baixa. Ele ainda acrescenta dizendo que isso é bom e queria disputar com o protagonista, e que se o mesmo ganhasse, poderia sair dali a qualquer momento e não iria se importar, mas se ele perdesse, iria aleijar a cultivação do mesmo. O prota rebate perguntando se ele acreditava mesmo que poderia ganhar dele, e acrescenta que se perder, iria deixar as artes
artes marciais mundial da cidade para todo sempre. A irmã do protagonista nesse momento puxa a blusa do mesmo tentando alertá-lo de alguma coisa. Em seguida, quando tem a atenção do protagonista, pergunta a ele se por algum acaso ele poderia ganhar essa luta. Ele disse que o irmão dela venceu contra a mão invencível da cidade e por isso ela teve que confiar nele, custe o que custasse. Mas a garota ainda alerta o protagonista que ele deveria ser cuidadoso para que não fizesse coisas erradas. Liu Feng grita para o loiro aleijar o protagonista e fazer com que ele nunca mais andasse em sua vida. Com isso, o loiro pula para cima do protagonista, ainda com a sua aura ativada. E todos ficam observando enquanto o loiro mantinha um sorriso absurdo em seu rosto com poder em suas mãos. Mas o protagonista simplesmente bloqueia o poder do mesmo com uma única mão, fazendo com que ele voltasse para longe. O cara fica assustado com esse golpe do protagonista, pois ele não estava esperando e o protagonista parecia nem sequer ter se mexido. Mas para nossa surpresa, alguém grita mandando ele parar e não era o protagonista que golpeou o cara não. Era Xiao Tong, que pede ao loirinho para repetir novamente quem é que ele estava chamando de lixo. O rapaz Liu nesse momento fica completamente em choque, se perguntando por que aquela garota estava defendendo o protagonista. Enquanto isso, a garota de cabelos azuis apenas segue com seus braços cruzados na frente do loiro, sem dizer nenhum A para ambos ali. Em seguida, o loiro pergunta à garota se o vô dela ainda não estava de cama doente e que em vez de estar lá com a vô dela, ela estava ali fazendo uma bagunça. Mas com deboche, a garota rebate, perguntando quem foi que disse que o seu avô ainda estava doente de cama, sendo que agora ele estava completamente bem. Logo, o irmão da garota agradece por ali, deixando todo mundo surpreso, dizendo que o cara não estava só bem, como também iria comemorar o seu aniversário depois de amanhã. Aliás, foi exatamente por isso que o jovem loiro convidou todos os jovens mestres da família de artes marciais para ir até ali. O loiro fica sem entender o que estava vendo e diz assim mesmo que o seu pai pessoalmente agiu para enganá-los no caminho para lá. Mais tarde, soube que o remédio tinha sido destruído e era para o velho estar doente agora. Rangendo seus dentes, ele diz que a família estava deliberadamente espalhando falsos rumores agora e que isso era bizarro. Espalhando seus braços, o loiro diz parabéns aos irmãos pela recuperação do avô deles, mas acrescenta ali agora que ele estava pulando fora dele. Bloqueado, pergunta qual era a intenção. A garota sorrindo diz ao loiro que isso que ela fez foi para salvar o mesmo, já que da outra vez o protagonista acabou arrebentando o pai do loiro do metrô sem mais nem menos. E quando geral ali ouve isso, fica completamente de cara, se perguntando de onde é que veio aquele cara que derrotou a garra de águia. O loiro, ainda sem acreditar no que estava acontecendo, começa a pedir para os dois irmãos pararem de blefar contra ele, mas o rapaz rebate dizendo que ele precisa prestar atenção sobre o que falava. Entretanto, o pai dele foi de fato derrotado pelo protagonista e aconselhava não arrumar encrenca com o garoto. E a garota de cabelos azuis, Xiao, acrescenta que se por algum acaso o jovem mestre loiro ali, Qiming, quisesse continuar se esperando, era melhor sair do caminho do prota. Xiao Tong cruza os seus braços e diz que coloca suas palavras ali hoje, e que quem se atrever a tocar no protagonista, ela ajudará, irá mobilizar o poder de toda sua família para exonerar todos. E quando o protagonista ouve aquilo vindo da garota, simplesmente fica com um sorrisinho em seu rosto feliz. Enquanto o loiro resmunga consigo mesmo que durante todos esses anos, a antipatia de sua família contra a família dele foi mantida na escuridão, e não era necessário quebrar a paz das duas famílias por causa de um garoto nada a ver que acabou arrumando uma briga por causa de uma outra garota nada a ver. Liu começa a resmungar que mesmo que aquele garoto foi convidado pela família Yu, ele ainda assim era muito arrogante e ousou desafiar todas as famílias da cidade sem motivo algum aparente. E o loiro, vendo aqueles dois idiotas arrumando uma confusão desnecessária ainda, começa a refletir no que é que ele poderia fazer agora. Ele começa a pensar que só queria ter uma festa quieta e que não poderia simplesmente aparecer sem causar problemas àquele irritante do protagonista. Logo, a irmã do prota recebe uma ligação em seu telefone que tocava sem parar e era a mãe da garota para surpresa dela. Ao atender, a garota diz a sua mãe que o número da mesa deles é 68 e que deve estar no terceiro andar, por isso deveria esperar por eles, pois ela e o seu irmão estavam indo para lá daqui a pouco. Logo, a garota puxa seu irmão, dizendo para eles descerem para ele não fazer nenhuma cena ali, pois a mamãe estava esperando eles lá embaixo. O protagonista ainda tentou ficar, mas a garota com um olharzinho triste e sereno olhou para o prota, que simplesmente olhou de canto para ela em seguida. Logo depois, o protagonista se põe a andar juntamente com a sua irmãzinha e diz à garota de cabelos azuis que eles iriam em frente, mas atrapalhando o rumo dos dois daqueles bocós, aparecem na frente do protagonista dando de dedo na cara do mesmo, dizendo que ele não iria lugar algum. Mas o prota simplesmente manda eles para as cucuia, dando uma bicuda na cara dele do nada. E logo, ele se põe novamente em direção ao elevador e aperta o quinto andar. Dentro do elevador, a irmã do protagonista diz que ela acabou de perceber o quão legal ele realmente era por defendê-la. E sorrindo e brincando um pouco, o prota pergunta a sua irmãzinha se ela poderia colocar mais emoção na entonação de sua voz enquanto falava isso. Ele dispara que ela falou isso de uma maneira muito fria, por esse motivo não deixava ele tão feliz. Mas curiosa, ela pergunta se ele realmente não estava se sentindo feliz agora. Com seu rosto esplendoroso, ela diz que tomou um susto e tanto, pois o seu irmão realmente era um cara muito poderoso e ela não estava esperando por isso. Isso deixa o prota um tanto quanto decepcionado, se perguntando se a sua irmã realmente era tão tapada assim quanto estava sendo. 5 minutos antes, estava lá Pei Feng no restaurante, dizendo que estava ali para comparecer ao encontro organizado pelo mesmo Wu Qiming, e pergunta se ela poderia lhe dizer quem era e onde que era. A garota fica com seu rosto completamente ruborizado, dizendo a si mesma que aquele rapaz era muito gato. Ela responde ao garoto dizendo que ele pode usar um elevador e ir diretamente para o quinto andar, onde foi reservado inteiramente
pelo jovem mestre Kim-Ming. Usando um tipo de leque na frente de seu rosto, o garoto simplesmente agradece a atendente e parte dali juntamente com Mikian, o seu servo. No elevador, o velho diz ao rapaz que ele já foi promovido da classificação Uzum, então por que é que ele estava gastando o tempo dele em uma festa pequena daquelas? O rapaz rebate dizendo que o mundo é vasto e que pessoas muito talentosas podem ser achadas em qualquer lugar. Apenas pessoas jovens podem representar o futuro de uma era, por isso, tudo o que ele queria ver era se essa cidade de Beizhou tem ou não ouro escondido em seus meios. Assim que eles saem do elevador, acabam se deparando com o nosso protagonista e sua querida irmãzinha ali, e com seu olhar estranho, ele simplesmente olha de canto com um tom misterioso para a garota ao lado de seu irmão. O velhote logo percebe que o clima tinha ficado estranho, na mesma hora pergunta ao jovem mestre ali se tinha alguma coisa de errado, mas com um sorriso no rosto, o rapaz simplesmente rebate na mesma hora para o velhote, dizendo que não era nada e que poderiam prosseguir com sua caminhada. E assim o velho e o jovem começam a ir onde estava reunida a maior parte da galera em uma multidão total. Ele dispara saudações a todos, dizendo que estava totalmente honrado em comparecer àquele banquete e que gostaria muito da atenção de todos que estavam ali. Mas o loiro, ainda irritado pelo que acabara de acontecer ali, pergunta ao senhor o que é que poderia fazer pelo mesmo. Ele reflete em sua mente que a aura daquele homem é grandiosa e que ele era bonitão. Lá ele, o que de cara, ele era algum membro de uma família poderosa. Com olhar odioso, o loiro reflete que era um dia de muita má sorte, pois ele acabara de se livrar de um problemão e outro já aparecerá ali em sua frente. O rapaz com leque diz que seu sobrenome é Lu e que ele veio da cidade de Jiangnan. O loiro simplesmente bufa, resmungando em sua mente que pelo menos aquele garoto era mais educado do que aquele com sobrenome Mu. Kim-Ming reflete que iria descobrir o passado daquele homem, mas diz a todos que os visitantes de terras distantes eram amigos e que deveriam entrar para conversar um pouquinho. Literalmente todas as garotas, com exceção da de cabelos azuis, começam a paquerar o cara, dizendo que ele era muito lindo mesmo. Xiao Qiong nesse momento fica se perguntando se elas estavam tão eufóricas assim realmente por causa de um simples homem. O irmão da garota então se aproxima dela, dizendo que isso também acontecia com ela quando a mesma olhava para o Sr. Mu. A garota se vira envergonhada, dizendo que seu irmão estava mentindo, pois isso não acontecia e que ele na verdade deveria parar de falar essas coisas sem sentido. Lu aparece ali, dizendo que recentemente passou por Beizhou e ouviu que o jovem mestre da família Wu estaria ali no banquete para os artistas de artes marciais. O jovem mestre ainda acrescenta que também ouviu que a geração de jovens da cidade está cheia de pessoas raras e talentosas, por isso ele decidiu vir conferir o que é que tinha de verdade. O loiro, cruzando os braços, pergunta ao jovem mestre Lu o que é que o mesmo realmente achava sobre eles, lembrando que o cara disse isso achando que ia ganhar muitos elogios, viu? Então, olhando com seu olhar sedutor, o cara começa a dizer que acredita que todo mundo que está ali naquele recinto não passa de literalmente um bando de lixo sem nenhuma significância. Que é isso, rapaz? Se acalme. Até mesmo Xiao Qiong nesse momento se surpreende, perguntando ao cara o que porcaria foi que ele acabou de dizer ali. Enquanto isso, no terceiro andar, a mãe do prota diz que se soubesse que eles iriam gastar tanto dinheiro assim, não teria ido com eles e que não queria que eles ficassem gastando dinheiro à toa. Ainda preocupada, ela diz que também tem aquele celular que ela já falou para eles não ficarem olhando o tempo todo, já que fazia mal para as vistas. Deixando os dois irmãos sem graça, ela acrescenta que os jovens mestres de hoje em dia nem ligam mais para a saúde de seus corpos. Logo, o Sr. Yu aparece no meio do recinto, gritando desesperadaço pelo nome do protagonista, e isso deixa o mesmo surpreso. O prota preocupado pergunta o que foi que aconteceu, enquanto Yu diz que as coisas realmente não estavam muito boas. E ainda em choque, sem conseguir falar direito, o cara dispara que aconteceu uma coisa muito ruim mesmo no primeiro andar. Enquanto isso, o loirinho, novamente irritado, pergunta ao cara quem raios ele era e o porquê carambas ele realmente decidiu ir até lá. De uma forma grosseira, ele pergunta se não acabou de falar que o seu sobrenome é Lu e que ouviu que os jovens mestres eram extraordinários, por isso ele veio conferir pessoalmente. Mas sorrindo, o cara debocha dizendo que isso é uma pena e que os rumores eram falsos, muito desmerecedor de tal reputação, em outras palavras, uma completa decepção. Mas Liu Feng segura o braço do loirinho, dizendo que aquele cara realmente era muito arrogante. Lá vai ele apanhar de novo. Então ele pula com os outros caras para cima do engomadinho, dizendo que eles iriam dar uma lição nele e o ensinar a ser como um homem de verdade. Mas em um piscar de olhos e com apenas uma mão, Liu Feng já cai no chão completamente desacordado, sem nenhuma chance de reação. Em seguida, Lu pergunta se os vermezinhos principais já tinham vindo para a briga e se por acaso tinha mais algum lixo querendo brigar com ele. O loiro diz nesse momento que Lu passou de todos os limites, então por isso iria fazer o mesmo, experimentar a sua verdadeira força interna. E concentrando seu poder em suas mãos, ele pula para cima de Lu, deixando geral curioso para saber o que ia acontecer ali. Mas sorrindo, Lu pergunta se ele realmente estava usando a habilidade Garra de Águia contra um ser como ele. Em seguida, com uma única mão novamente, ele manda o cara para cima, dizendo que infelizmente isso não seria o suficiente para derrotá-lo. O loiro fica completamente de cara com o figurante apelão, se perguntando se ele realmente não conseguiria acertar um único golpe no cara. Lu pergunta se agora eles estavam prontos para admitir que eram lixo e que todos os artistas marciais da cidade também eram lixos. Xiao Qiong nesse momento pergunta se ele é Lu Pengfei, da família Lu, da província de Jiangnan. Apontando o dedo para o rapaz, ela pergunta se ele realmente estava desafiando todos os jovens mestres da cidade dela. E debochando ainda, o cara rebate dizendo que viajou todo o oeste entre a cidadezinha de Jiangnan, e em seguida entrou em Jinhu e dirigiu todo o caminho, e agora finalmente tinha chegado em Beizhou. Com um sorriso de canto de boca, ele diz que no final esperava mais dessa cidadezinha ridícula deles. A garota ao lado de Yu pergunta quem exatamente era aquela pessoa, claro que dizia isso com muito desespero em seu rosto. Xiao Qiong começa a dizer que toda era terá um grupo de pessoas com talentos excepcionais, e que essas são as pessoas que são consideradas candidatas do Uzum, e a chance deles quebrarem o Uzum era extremamente alta. Ela diz que esses candidatos
braços do Uzun têm altos níveis de desenvolvimento, mesmo mais fracos são artistas marciais de alto nível. E com isso alguém grita desesperado, se perguntando se pelo menos tinha alguém que poderia ao menos tentar competir com aquele garoto apelão. Shao Kyong diz que Lu só veio até ali para humilhar eles, e pergunta se ele não estava com medo de que alguém tirasse o mesmo da lista de classificação de Uzun. E o garoto irritado diz para o cara não ser tão louco, pois por mais que ele seja forte, não deveria menosprezar os artistas marciais da cidade deles. O cara de vermelho então diz para não levarem ele a mal, e que definitivamente ele não desprezou os artistas marciais da cidade de Beizhou. Ele simplesmente acabou de vir de outra cidade, e os artistas marciais de lá não são bons, mas pelo menos os da cidade de Bing que visitou na noite anterior não eram tão podres quanto da cidade de Beizhou. E com um olhar humilhante, ele disse que nessa era, a geração deles de jovens mestres em Beizhou era literalmente a mais fraca que ele já presenciou em toda a sua vida. E nesse momento, assim que a garota de cabelos azuis ouve isso, fica em posição de luta, preparada para sair no tapa com o maluco. Debochando pra um caramba, Lu pergunta se por algum acaso aquela garota realmente estava querendo lutar com alguém como ele, do patamar dele. Shao Kyong pula para cima dele, gritando que sabe que não é boa o suficiente, mas não podia deixar que ele insultasse todas as gerações de jovens mestres da cidade de Beizhou. Mas todos ao redor começam a gritar para Manyu que tivesse cuidado, pois aquele cara era extremamente perigoso. Em um piscar de olhos, a garota já estava ao chão e o rapaz ainda zombando, dizendo que ela é extremamente fraca e que não deu nem graça. Em seguida, ele apenas fica ali, parado de pé, olhando a coitada da garota jogada ao chão sem nem chance de se levantar, e com isso todo mundo começa a xingar o cara, dizendo que iriam juntar-se para arrebentar o maluco, já que não podiam suportar isso sozinho, enquanto Xiao alertava-os para não ir. Toda ferida no chão, a garota de cabelos azuis disse que tem medo de que eles não fossem capazes de aguentar depois de terem uma luta direta com o garoto, enquanto dizia a si mesmo que seu irmão já deveria ter chamado o nosso querido protagonista. Mas sorrindo e ainda mais debochado, o cara pergunta se eles realmente tinham alguém com essa força na cidade deles. E assim que ele pergunta isso, as pessoas ao redor começam a se perguntar se realmente tinha alguém tão forte assim na cidade deles, e logo o Sr. Yu chega correndo junto ao protagonista bem atrás do mestre Lu, deixando o mesmo surpreso com a presença deles. Yu corre até sua irmãzinha e tenta acudir à mesa, perguntando se ela estava realmente bem mesmo. Tirando o remédio do bolso, ele ainda acrescenta a sua irmã que ela tinha ido buscar o Sr. Mu, tal qual como ela havia mandado. Em seguida, ele diz que a garota precisava tomar aquele remédio, pois seria muito ruim para eles que a garota machucasse os seus meridianos. Se virando para o protagonista então e debochando, o cara pergunta se o Prota era ajudante daqueles dois irmãos esquisitos, ao que o Prota simplesmente rebate dizendo que ouviu o cara falar que a geração jovem da comunidade de artes marciais daquela cidade é um lixo, na qual deixou ele desapontado. Com um sorriso ainda, o cara diz que não sabe se o protagonista é qualificado para fazer uma pergunta dessas ou ao mesmo para tirar essa classificação dele. Nosso querido herói faz uma posição meio que convidando o cara para uma luta, dizendo que não estará nem aí pra isso e que se o cara fizer ele dar um passo para trás ele ganharia. Cara, eu não acredito que esse protagonista é tão bravo assim não. Com um sorriso debochado faz a menor diferença para o protagonista e em seguida dispara que se era assim então tava bom. Em seguida, com um sorriso maluco, ele diz que usará toda a sua força não só para fazer o Prota dar um passo para frente, mas também para fazê-lo voar e que não deveria o culpar por mandar ele de vala. Em seguida, usando o tipo de poder de cobra, ele avança para cima do protagonista gritando igual o vetor. Toma essa! Todo mundo começa a ficar de cara com aquela situação, afinal a palma de vento do cara era muito forte mesmo e com isso todos acreditavam que o protagonista já estava acabado. E o nosso herói ao ver aquele poder também fica um pouco preocupado, sugerindo então uma gota de suor em seu rosto, se perguntando se aquilo era realmente misterioso e lendário salto horizontal e repetido, e ele fica só olhando debochado, subindo em cima da serpente. E lá ele. Em seguida ele se assusta dizendo que aquela porcaria realmente era a palma de sombra de uma cobra, o que era surreal. Mas por fim, o nosso protagonista concentra sua aura novamente, refletindo que isso não importava no fim das contas, e armando seu punho ele diz que o resultado será o mesmo, como sempre é, e ele simplesmente acaba ganhando do cara. Então o golpe dos dois se cruza e todos ao redor começam a ficar mais de cara ainda, refletindo que a rajada de vento que vinha de lá era absurda. O debochado agora fica preocupado, se perguntando como raios isso poderia ser possível e como aquele garoto poderia ser tão forte assim. Logo ele é jogado para trás gritando de dor, enquanto a aura do protagonista consome todo o lugar em que ele estava. Ele cai acima do velhote que já estava ajudando ele e que preocupado grita pelo nome do garoto. Em seguida ele grita com raiva para o protagonista, perguntando quem ele era e como é que o mesmo usava machucar o jovem mestre. Ué, mas não era exatamente isso que ele estava pedindo? O jovem mestre então diz ao seu tio que não é tão bom quanto pensou que fosse, e que uma vez ele encontrou um careca que poderia destruir a terra com apenas um soco, e ele queria ser o seu discípulo, mas estava com pressa para ir a algum lugar, e isso foi o maior arrependimento de sua vida. Olhando para o protagonista, ele pergunta ao nosso herói se por algum acaso ele conhecia esse velho, mas com um sorriso o Prota rebate dizendo que não conhece e que espera ser sortudo o suficiente em sua vida para conhecê-lo. Entretanto, ele queria saber se o cara ainda acreditava que os artistas marciais da cidade dele eram lixos. Logo a garota de cabelos azuis chama o protagonista urgentemente, gritando ao mesmo que não queria tomar aquela pílula de jeito nenhum. Ela diz que a pílula é feita pelo seu irmão e é estranha e esquisita. Da última vez que ela tomou, o seu corpo estava seco e coçando, e também estava quente, difícil de suportar. O coitado diz que aquela era a pílula de fortalecimento do corpo, na qual pode instantaneamente alimentar a sua força em 10 vezes. E a coceira e secura é porque às vezes os músculos dela estavam se fortalecendo. Mas virando a sua cabeça para todos os lados, a garota diz que definitivamente não queria ser uma garota esquisita. O irmão dela diz que desta vez não era a pílula de fortalecimento, e sim a de recuperação, e que se ela não tomar, os
meridianos poderiam ficar permanentemente danificados. Logo o cara se vira pedindo ajuda para o protagonista, que coloca as mãos sobre o seu ombro, dizendo que já deixaria ele fazer isso. O prota se aproxima da garota, dizendo que ela deveria tomar isso, pois iria ajudar ela em muito. Mas a garota diz ao protagonista que o seu corpo inteiro dói e que ela não queria fazer isso, pois poderia piorar. Então o nosso herói diz à garota que ela se machucou bem feio e que ela não deveria ficar assustada, porque na verdade tudo ficaria bem no final das contas. Então o protagonista usa sua habilidade para curar a garota novamente, fazendo com que ela não precisasse tomar a pílula. Logo ela abre seus olhos, refletindo que tudo parecia ter passado e que agora estava até com calor, e agradece ao protagonista em seguida. Logo nosso querido herói se volta para todos ao redor e pergunta por que estavam olhando ele e se na verdade poderiam tentar os ajudar. O loiro agradece ao protagonista, dizendo que provou àquele cara que as crianças da cidade dele não eram lixos como ele estava dizendo tanto. E Liu nesse momento diz que coisas assim podem definitivamente fazer a sensação das artes marciais e reputação do cavaleiro do estado do norte subir pelo menos algumas notas. Mas o jovem mestre, que foi derrotado pelo protagonista nesse momento, começa a tossir e seu ajudante preocupado começa a segurar o mesmo. Em seguida o jovem mestre diz ao protagonista que ele é muito forte e pergunta por que o nome dele não estava na lista de espera do reino Uzon, pois com a força dele teria absolutamente a qualificação para completar a capital. A garota de cabelos azuis disse que um gênio nas artes marciais com o nome inteiro alcançou o mais alto nível de artes marciais em 2 décadas, e não importava o quão duras gerações mais jovens trabalhassem, elas não poderiam ser ignoradas. Mas segurando a mão do protagonista, ela diz que o nosso querido herói realmente é muito mais poderoso do que esse nível que ele estava se referindo. E com a perna bamba o cara disse que o Sr. Mu é forte e poderoso, mas a capital imperial se esconde e rasteja e é capaz de pessoas não dizerem muito sobre. Não será então a pergunta quantas pessoas tinha naquela capital, pois os primeiros dias treinando ali ele era capaz de comparar toda a capital dessa forma, e os guerreiros acima desse nível provavelmente eram semelhantes ao jovem Lu, ao qual mesmo diz que não sabe dizer quantas pessoas tem no Uzon, mas que tem certeza de que não tinha mais que 20, mas que tinha muitos mestres na capital imperial. Debochado fica completamente impressionado com o nosso herói, mas estava preocupado consigo mesmo por ter machucado seus meridianos e temia que não pudessem se recuperar mais. Então ele diz ao protagonista que agradece ao mesmo que se um dia o prota for para a cidade dele, poderia ficar em sua residência e que ele tem a missão de ir para uma outra cidade hoje e tinha algo para fazer, por isso ia primeiro. Logo todos no recinto ficam completamente de cara, se perguntando se aquele rapaz realmente estava indo embora assim simplesmente do nada. O prota se aproxima da garota de cabelos azuis e disse que iria primeiro também, já que a sua mãe estava esperando lá em cima. Logo a garota segura os braços do protagonista e diz ao seu irmão que estava indo junto com o mesmo, enquanto seu rosto ficava cada vez mais vermelho de vergonha. O irmão da garota começa a chorar, dizendo que realmente estava acontecendo e que sua irmãzinha realmente estava crescendo. Mas antes que o protagonista entrasse no elevador, alguns caras de capuz começaram a chamar o mesmo. Bom, eles não estavam usando capuz na verdade. Enquanto apertava o botão do elevador, o protagonista reflete que aquelas pessoas não sabiam que ele não era um artista marcial na realidade, e que na verdade é o cultivador, o líder de alguma coisa da Aliança Confederada, e que não iria se limitar a isso. No outro dia em sua casa, o protagonista pega a garrafa na mão e diz para sua novata sair de dentro da garrafa. Logo ele começa a balançar a garrafa ao ver que a garota não queria sair de lá de forma alguma e pergunta por que é que ela não estava saindo. Mas a garota aparece atrás do protagonista dando um baita susto no mesmo, dizendo que ela não saiu porque ela já estava lá fora há um bom tempo. Surpreso para caramba, ele pergunta à garota como foi que ela fez essa façanha, e ela pergunta se ele não tinha lhe ensinado algumas das técnicas básicas de cultivação de fantasma. Ela diz que estava frio, escuro e solitário, e o protagonista queria que ela ainda ficasse lá, sem fazer nada, por isso ela cultivou o máximo que pôde e queria melhorar. Em seguida, muito triste, ela diz que ficou lá na garrafa por muito tempo, por isso teve tempo também para cultivar, e que depois de praticar por tanto tempo, ela se sentiu muito forte e pensou que por isso foi capaz de escapar, então tentou, e graças aos céus funcionou, e ela conseguiu sair de dentro daquela garrafa apertada que o protagonista tinha. Então nosso herói surpreso pergunta como é que ela conseguiria ser capaz de se mover entre os reinos físico e espiritual. Ela apenas diz que é uma gênia, e o protagonista reflete que para ser capaz de viajar entre os dois reinos, a primeira camada para a cultivação é imortal de fantasmas, e a garota conseguiu isso em um dia. Que ela é apenas uma fantasma, mas ainda assim era muito talentosa, e isso deixa a garota surpresa também, que pergunta ao protagonista o que é que ele quis dizer com o passar do reino físico. Ela pergunta se queria dizer que ela realmente era uma gênia, assim, e pede para o próprio elogiá-la, perguntando se ele realmente não era incrível. Ao qual o nosso herói, com um simples sorrisinho, simplesmente olha para ela, dizendo que isso era o bastante. A garota fica incomodada, perguntando ao prota mentalmente se era tão difícil assim ele dar a ela algum elogio, nem mesmo um único elogio. Mas o garoto rebate dizendo que já que ela é capaz de interagir com o reino físico, ele pode ensinar como criar um corpo da alma dela. E completamente surpresa em ouvir isso, a garota pergunta ao protagonista como é que ela poderia fazer uma coisa dessas. Batendo na cama então, o protagonista pede para ela se sentar ao lado dele, pois ele iria ensinar e mostrar como é que faria isso. Mas isso também deixa a garota muito envergonhada, afinal ela não estava esperando um convite desse do prota. O protagonista fica surpreso, perguntando o que é que ele estava pensando, mas a garota já estava viajando em pensamentos, envergonhada, rebate que não era nada. Nosso herói então diz que esta é a técnica para a transformação da alma, e a alma é algo físico que não tem substância real. Portanto, depois de cultivar a primeira camada, ela deve ser capaz de criar objetos físicos, por isso deveria limpar a mente e pensar em criar um objeto. Uma hora depois, o protagonista já estava cansado de ensinar a garota, dizendo que isso já era o suficiente. Mas de braço cruzado e irritada, a garota diz ao protagonista que queria se tornar uma árvore, custe o que custasse, e na mesma hora, ela simplesmente conseguiu virar uma árvore verde e tudo mais.
mais, e depois queria virar um animal. A garota resmunga mais tarde que estava cansada, e o protagonista diz que ela iria se sentir cansada mesmo, pois mudar a forma da alma consome muita energia. Toda preocupada, ela diz ao prota que isso não parecia muito certo, e pergunta se tem algo que ele poderia fazer contra isso. O garoto pede para ela não se preocupar, pois irá se sentir melhor logo, e ela apenas precisava recuperar a energia. Em seguida, ela pergunta ao prota por que ele não falou mais cedo que isso poderia consumir tanta energia assim, mas mandando um joia para a garota, o prota diz para ela não se preocupar sobre esses detalhes, pois pelo menos ela pode manipular a forma de sua alma agora. Mas ainda incrédula, ela enche o saco do protagonista perguntando qual era o propósito de manipular a forma de sua alma agora, ao que o mesmo rebate dizendo que na verdade não tinha sentido nenhum. A garota fica mais irritada ainda ao ouvir isso e começa a gritar com o protagonista que queria mudar o mesmo de vala imediatamente. 3 dias depois, o protagonista estava andando de bicicleta. Na verdade, ele estava indo em direção ao aniversário do velho da família Yu. Assim que o garçom vê o protagonista, pensa em bloqueá-lo, já que em 10 anos de serviço, o garoto é o único que veio de bicicleta e tinha medo de que isso pudesse causar algum tumulto. Logo, o velho da família se apresenta ali, dizendo que o protagonista finalmente estava ali e que era uma honra para a família dele ser anfitrião do mesmo. O protagonista entrega um presente para o velhote, desejando uma longa vida ao mesmo, que rebate dizendo que era bom ver o prota. E a garota de cabelos azuis puxa o protagonista, pedindo para o mesmo vir com ela, pois ela tinha que mostrar o jardim a ele. Ele fica olhando para o protagonista, refletindo que se o garoto fosse seu genro, isso seria literalmente maravilhoso. Mas tinha um cara que chama a atenção do velho, e na verdade, estava sendo impedido pelo segurança, mas o velho manda deixar ele entrar. O cara com maldade na mente diz que não sabe por que o velhote estava deixando ele entrar, mas que isso realmente seria muito bom para eles. Em seguida, a garota de cabelos azuis agradece ao protagonista por chegar em um poder tão aterrorizador em uma idade tão jovem, e pergunta na verdade como é que isso era possível. O prota rebate que na verdade não foi difícil e que tudo que ele precisou fazer foi praticar e praticar mais ainda. Mas a garota se sente muito burra ao ouvir isso, pois ele parecia fazer que era fácil e é como se ela estivesse tentando fazer um pouco caso dela. Mas logo eles brindam uma bebida, dizendo que tinham a mesma idade, por isso ela poderia ser chamada pelo seu próprio nome, e ele também. A garota nesse momento fica com seu rosto completamente ruborizado, refletindo que estava ficando cada vez mais íntima do prota, e que talvez eles se casassem no futuro e até tivessem filhos. Depois dessa viagem toda, os dois amigos mestres velhos do protagonista aparecem por ali, dizendo que era uma surpresa vê-lo. Assim que aquele maluco que entrou com maldade na mente vê o protagonista, reflete que ali estava o alvo dele. Logo ele se aproxima do prota, pedindo desculpas por tudo que aconteceu no metrô, e entrega uma taça de vinho ao mesmo, dizendo que era uma compensação sua. O prota, com a menor indiferença, simplesmente pega a taça da mão do cara, dizendo que não tinha problema. E o cara se vira, dizendo que teve a sua conversa com o senhor e quer ver o Lord Yu agora. Ele chega no velho dizendo que estava feliz por ver o mesmo com tanta saúde, enquanto o velhote reflete que a família dele trouxe muito vinho dessa vez. E tem caroço nessa sangue, hein, rapaziada? Comentem aí, o que vocês acham? Logo o rapaz levanta sua taça de vinho e começa a dizer que estavam celebrando o aniversário do Lorde e que para essa oportunidade tinha uma coisa a dizer. Ele diz que todos da China sabem que eles são fracos e que até mesmo a província inteira de Jinju não estava qualificada na lista de candidatos ao Wuzun. Resumindo, ele disse que todo mundo estava lascado e todos na cidade eram fracos e que durante os últimos 7 anos a geração mais nova não teve oportunidade de reverter esse fato. Mas ele se vira e olha para o protagonista, que continuava sentado ali com os braços cruzados sem dizer absolutamente nada. De longe ele fica se perguntando por que carambas o nosso querido herói não estava bebendo o vinho que ele lhe deu. Ele aponta para a multidão e pergunta por que é que não mostravam ao mundo que eles eram fortes e por que não fazer isso, já que todos estavam olhando para eles com desprezo. Ele pergunta também qual era a causa disso e quando o loirinho ouve isso fica completamente irritado, cerrando seus punhos e tremendo de raiva. Então o loiro dispara que é porque eles não têm um líder e enquanto eles não tiveram um líder para liderar a cidade não podem ser fortes o suficiente. Colocando a mão na testa, o cara diz que é exatamente isso e acrescenta que a sua família tem sido isso durante todos esses anos e que a cidade estava dividida e que a família dele não suportava mais isso. Eu vou resumir de novo porque esse cara fala muito. Ele disse que a família dele deveria liderar a cidade toda e isso incomodou muito a garota de cabelos azuis, que pergunta por que ele acredita que seguiriam a família dele. E o protagonista apenas ficava entediado ouvindo tudo aquilo, refletindo que parece que a família daquele cara, a família Wu, acha que poderiam ser os únicos a liderar a região deles. Um outro cara na multidão começa a gritar que a família Wu estava certa e que eles deveriam ficar unidos como se fossem uma só carne. Bom, e com isso mais e mais pessoas aparecerem, dizendo que realmente o cara estava certo e que concordavam com o mesmo. Em seguida, chega um cara de branco cochichando no ouvido do velho, dizendo que parece que alguns da família deles também foram comprados por aquele cara e que apoiava a família dele agora. E que parece que algum dos últimos anos da família Wu foi secretamente construído uma relação com alguns membros da família Su. E o velho ao ver isso fica completamente irritado, refletindo que a sua família, o seu próprio sangue estava muito ousado agora. Ele grita irritado dizendo que a sua família sempre tratou com respeito e que era assim que eles retribuíam a bondade deles. Mas o cara irritado diz ao Lorde que ele tem que saber que algumas pessoas escolhem famílias fortes para seguir e que a família do velho estava desmoronando, por isso a cidade não poderia viver sem o líder. Mas o velho, extremamente irritado, simplesmente mete um tapa na cara do maluco, dizendo que isso só seria uma piada, e acrescenta que esse líder
líder que ele disse que precisava não vinha da família dele. Em seguida, o cara disse que todos acreditavam que o mestre da família Wu estava realmente muito apto para esse papel. Então o velho, com um olhar desafiador, pergunta se esse cara da família deles realmente estava se atrevendo a brincar com ele. Se pondo de pé na frente do cara, ele diz que sabe que era o mesmo que estava por trás disso tudo e que ele não é inteligente para fazer algo assim, portanto deveria sair de sua frente o quanto antes. Logo chega um cara andando, mandando dane-se. Literalmente ele falou dane-se do nada. E quando a galera ouve isso, fica completamente estupefata, se perguntando o que estava acontecendo e quem ousou falar isso. Logo chega um cara engomadinho, o chefe da família Wu, Baki, que pergunta ao velho quantas vezes tinha que dizer o seu nome para ele. O velho dispara que ele se ofereceu àquelas pessoas e que benefícios as pessoas ganhariam por ficar ao lado dele. Mas Baki rebate dizendo que isso tudo é muito simples e a família do velho estava morrendo enquanto eles se mantinham fortes. O velho fica ainda mais irritado, se perguntando mentalmente como é que aquele cara poderia declarar tal coisa assim. Mas o velho ativa sua aura do nada e pergunta a esse cara debochado como é que ele se atrevia a achar que era melhor do que o mestre Yu. Mas alguma coisa chama a atenção do velho. Ele se sentia fraco e isso deixa ele completamente assustado. Olhando agora para sua mão, o velho se pergunta se a sua força realmente tinha ido embora. Assustado, ele grita para o cara, perguntando como foi que o mesmo envenenou e que ele sabia que isso aconteceu, ele só não entendia como. Então Hong diz que o veneno não tem gosto e nem cor, e é tão forte que até mesmo alguém como o velhote não pode suportar, e ainda acrescenta dizendo que foi especialmente preparado para o banquete do velho. O velhote em seguida reflete que a segurança estava rigorosa, então não entendia como é que passaram veneno por eles. Um dos membros da família do velho diz que foi ele mesmo que deixou passar e que agora não era mais o fracassado que o velho sempre falou, pois com o velho morto ele poderá ser o novo chefe da família. O Sr. Yu nesse momento segura o seu coração chamando o garoto de idiota e pergunta o que é que a família vai pensar dele depois disso. Mas o loiro nesse momento grita ao velhote que ele realmente tinha que morrer pela família Wu e que isso tinha que ser hoje. Mas o protagonista defendendo o velho diz que tudo isso era uma piada e pergunta ao loirinho se ele acreditava que poderia matar o prota. E com isso o loiro nesse momento começa a ficar completamente trêmulo de medo e suado. Mas atrapalhando a briga dos dois, o velhote cai ao chão segurando seu peito todo fraquejado sem conseguir nem se manter em pé. O velho diz a Baki que ele atacou a sua família sim, mas não ia encostar nenhum dedo no protagonista, pois caso contrário ele iria se arrepender amargamente. Mas Baki começa a rir perguntando se o velho acreditava que ele estava preocupado. Afinal, o que é que eles poderiam fazer já que o velho estava sem força e que todos ali estavam envenenados e não tinham solução para o veneno. O loiro nesse momento tremendo de medo se aproxima do protagonista sem dizer nenhum A. O cara estava realmente cagando de medo. O velho começa a gritar a Baki que ele era um tolo e que se atreve a enfrentar alguém que alcançou o reino de Uzun. E vendo que o protagonista estava todo relaxando no sofá, o cara começa a perguntar se aquele pirralho realmente se achava tão forte assim. Enquanto todo mundo falava do protagonista, refletindo que ele era fraco e mentiroso, o loiro tenta se aproximar mais e mais do garoto, claro que com muito medo. Baki pergunta como é possível que aquele protagonista estivesse neste reino tão poderoso, e que se tivesse mesmo, por que é que ele estaria na casa daquele velho fracassado? Mas o nosso herói, paciente como sempre, apenas fica quietinho, ouvindo tudo que aquele cara tava falando e não move um músculo sequer. Baki diz para o seu amigo que ele já viu aquele dia a força do protagonista no restaurante, então deveria dizer a todos que ele não era tão poderoso assim. O garoto com muito medo volta a olhar para o protagonista, negando que ele estava no reino de Uzun, mas que se ele for comparado a um Hong Fung, ele provavelmente é um gênio incomparável que ninguém conseguiria detê-lo, e isso chama a atenção de Baki. Afinal, o velho fica de cara ao ver que o protagonista mandou apenas com suas mãos o Lu Peng Fei para os ares com seus punhos. Baki pega o garoto pelo pescoço e diz que já estava ótimo e grita para o mesmo calar a boca. O protagonista diz que hoje era um dia especial e que estavam comemorando o aniversário do velhote, e que mesmo assim, esse bando de lacaio nojento resolveu ofender o grão-mestre Uzun e pergunta se eles não respeitavam a aliança marcial. Baki nesse momento diz ao ministro Wang que na verdade eles estavam apenas casualmente matando o grão-mestre Uzun. E o ministro da aliança marcial, Wang na realidade só estava pensando no dinheiro e tudo que importava para ele sempre foi o dinheiro. O velho reflete que eles eram nojentos demais e pede desculpas ao protagonista, dizendo que a culpa do clã deles por estar causando problemas ao garoto. O cara então pergunta ao seu filho se foi o protagonista que fez ele parecer um perdedor no banquete do restaurante e pergunta como é que o mesmo deveria retribuir o favor. Ele diz que naquele dia o nosso protagonista chutou ele 3 vezes e que aquele tipo de dor e humilhação ele ainda se lembrava todos os dias, assim que se levantava de sua cama. E seguido de raiva, ele grita que primeiro iria quebrar as pernas do protagonista, então depois iria romper os braços deles, e a Maria vira o protagonista rastejando igual um inseto no chão. O pai do garoto comemora, dizendo que isso era doentio, mas gostava disso, e não podia culpar o seu filho mais velho por querer um negócio desses. Em seguida, ele puxa uma faca literalmente do nada e grita para o protagonista que o mesmo trouxe isso para si próprio e que não deveria culpar ele de forma alguma, mas simplesmente um tom de taça quebrada é ouvido por todos ali no recinto ao lado do pé do protagonista. Em seguida, o prota com uma única mão consegue segurar a faca do loirinho, fazendo com que ele derrubasse a mesma no chão, e logo ele avança com a sua outra mão para cima do garoto, que fica completamente assustado vendo tudo aquilo que estava acontecendo diante de seus olhos. Mas o prota com a sua mão consegue meio que revidar o favorzinho, cravando a daga na mão do outro. Com isso, o garoto começa a gritar desesperado para o seu pai que ajudasse, enquanto o velho
velho fica desesperado por seu filho também. Ele pula para cima do protagonista, dizendo que mesmo ousava machucar o seu filho e queria certificar que agora ele morresse, enquanto se perguntava mentalmente se não era para o próprio estar envenenado. Mas o protagonista, sentadão na moral, simplesmente diz para o figurante vir tranquilo, e antes que o cara pudesse atacar, o nosso querido herói simplesmente um pé atinge a face do mesmo, fazendo com que ele caísse para trás, muito longe de onde eles estavam. Então, assustado, o ministro de artes marciais pergunta se aquele era o artista marcial Uzun que estava envenenado e que na verdade ele era muito poderoso. Ele acrescenta que se for mesmo o Uzun, ele estava envenenado agora e essa era a melhor hora para acabar com aquele garoto, por isso tinha uma vantagem em números e com certeza iriam ganhar contra o Prota. Mas as pessoas se voltam contra o mestre da família Wu, falando para ele mesmo lutar contra o protagonista, afinal como é que ele estava respirando se estava envenenado? Um membro da família Yu disse que também estava saindo, pois aquele clã convidou para acabar com o Uzun, mas isso era muito imoral, enquanto o outro disse que também estava saindo, em respeito à família deles, pois iria deixar essa luta entre clãs e não daria uma mão nisso. Mas Baki pula da mesinha de onde estava, gritando que todos eles não passavam de um bando de falsos do caramba. Em seguida ele grita que estava realmente envenenado e que se eles não acreditavam na palavra dele, então iria provar para todos, pois ele estava no topo do reino Uzue e agora iria matar o protagonista. Ele pula para cima do protagonista dizendo que irá experimentar o que há de tão especial no reino que ele estava, pois se o Uzun é tão forte como dizem que é, ainda assim seria morto, pois era apenas um humano e uma aura surge do cara. Mas algo chama a atenção do mesmo que olha para trás, completamente assustado. Em seguida uma explosão acontece deixando geral que estava ali de boca aberta, sem entender nada. O cara literalmente tinha ido parar numa árvore e ninguém conseguia nem explicar o que é que acabara de acontecer ali. Todos ficam completamente de cara, se perguntando como foi que o mestre tão poderoso foi arremessado a 8 ou 7 metros com apenas um soco. O velho se levanta, perguntando ao protagonista e à sua neta se eles estavam bem e se na verdade ele não estava envenenado. Mas ele rebate dizendo que estaria envenenado sim, se tivesse bebido vinho, mas ele cuspiu o vinho depois. Olhando para sua irmã, o rapaz disse que se surpreendeu por ela não ter lutado hoje e que parece que ela finalmente encontrou alguém que fazia ela sossegar o facho. Mas ela simplesmente mete uma bufetada no mesmo, fazendo com que ele voasse para muito longe, mandando ele não falar bobagens. Um rapaz de branco chega dizendo ao mestre da família Yu que queria dar um jeito num membro do outro clã e que aquele ali era o antídoto que estava no corpo de Baki. O mestre da família agora grita com todos, perguntando se eles ainda seguiriam da Baki e se eles gostariam de se arrependerem, pois isso ainda era possível. Todos ficaram ouvindo xingos do velho, dizendo que se eles não voltarem nas suas decisões, então terminariam como outro clã, fracassados. Em seguida, completamente tristes, eles começam a gritar que estavam dispostos a girar lealdade ao mestre da família agora, vida longa ao clã. E com isso o velho fala para o seu companheiro dividir aquele antídoto entre todas as pessoas ali. Ele se aproxima do Prota agradecendo ao mesmo pela ajuda, pois ele liderou o clã deles para longe da destruição. E em seguida, olhando de frente para o Prota, pergunta ao mesmo se ele por acaso permitiria que o clã deles o seguisse. Ao qual o protagonista rebate perguntando se o velho tinha certeza que o seu clã queria o seguir, pois ele não vai ser capaz de oferecer a eles muitos benefícios. Além do mais, no futuro ele iria fazer muitas coisas e eram muitos lugares que ele iria também. Mas o velho simplesmente abaixa a cabeça, dizendo que todos eles iriam seguir o protagonista custe o que custasse, com ou sem benefícios. O nosso herói diz sorrindo que já que eles estavam insistindo tanto nisso, então também iria fazer o seu melhor. O velho agradece, dizendo que a partir de hoje o Sr. Mu será o patriarca e dono do clã Yu pela decisão unânime de todos, e que as suas palavras irão ser ordens absolutas para o clã Yu, e que ninguém deveria se rebelar ou tentar agir contra o protagonista de agora em diante. Um cara de trás do ministro pergunta se o clã Yu realmente confiou sua vida inteira, a sua família inteira para aquele bastardo, e pergunta se eles na verdade eram burros. Ao qual o ministro rebate dizendo que aquele jovem grão-mestre, o Uzun, é um entre 1 milhão, e é claro que eles iriam seguir aquela lenda. Mas os dois estavam com a intenção de trair o protagonista, dizendo entre si que eles deveriam usar o bom e velho método de se aproximar de um cara poderoso. O velho então declara que deveriam continuar com a reunião de aliança da cidade e que eles eram diferentes de Wu, pois eles têm regras totalitárias, mas Yu acredita que se a sua família da cidade se juntarem seriam capazes de realizar grandes coisas. Ele ainda acrescenta que depois daquela reunião de aliança terminar, todos iriam escolher o líder para aquela aliança e realizariam uma reunião dos anciões, e todos os anciões, representando cada família, iria participar da votação para o líder. Em seguida, todos ali que estavam no recinto começam a concordar com o velho, dizendo que claro, que completamente sem graças também estavam seguindo o velho. O velho diz que na família deles não irá impor total controle sobre isso e que era apenas para a geração mais nova, pois a aliança de artes marciais de Beizuz deseja ser corajosa e forte. O mestre Zong grita na mesma hora que o seu clã concordava em se juntar à aliança sem a menor dúvida, enquanto o mestre Li também grita que o seu clã concorda em se juntar à aliança e que a cidade deles precisa de um estilo na força urgentemente. Logo Hong diz que já que o clã dos dois se juntaram também, o seu também iria concordar em se juntar na aliança para unificar a cidade toda. Logo todos começam a gritar que essa família se juntaria, enquanto o velho diz que o primeiro líder vai ser elegido para as presentes famílias e que também iriam precisar selecionar uma base de operações. Em seguida um cara grita que a pessoa mais correta para esse cargo seria a pessoa mais forte e hoje é o grande banquete, e pergunta também se tinha alguém que era mais forte do que o protagonista. Um outro rapaz diz que concorda, pois se eles tiverem um grão-mestre, um Uzun, como chefe da aliança, também iriam ter uma boa reputação. A garota de cabelos azuis pergunta ao seu irmão se ele acha que tem um outro homem que pode se comparar ao Sr. Mu, ao qual mesmo rebate dizendo que se ela gosta tanto dele assim, era só dar a ele algum remédio, uma tal poção do amor, e que ele tinha uma receita para isso. Mas ao ouvir isso a garota fica com seu rosto completamente corado, perguntando se realmente tudo isso era necessário, enquanto
enquanto pergunta ao seu irmão se ele acredita que Mo era esse tipo de homem digno, pois se for esse o caso, ele iria aceitar. Logo seu irmão se aproxima da garota dizendo que hoje era um bom dia, portanto ela deveria aproveitar uma noite com o protagonista e sair para jantar. Mas a garota rebate dizendo que não queria ter um momento com o Sr. Mo desse jeito tão desprezível e que isso seria completamente horrível dessa forma. O mestre então disparou ao protagonista, que é esperado por todos que ele se torne o líder da aliança, e se pergunta se ele iria aceitar essa oferta, ao qual o prota rebate dizendo que sempre esteve sozinho e não é bom em gestão, e o velho iria fazer ele ser o líder da aliança familiar, pois ele não tem habilidades o suficiente para gerenciar tudo isso. O velho diz que a aliança familiar tem que ser uma pessoa que é reconhecida por todos, e ele é talentoso demais, e todos o reconheciam, e isso admiravam ele, por isso queriam fazer dele um líder. Para o gerenciamento, ele já tinha um conselho de anciões, ou eles poderiam eleger alguém para tomar conta daqueles assuntos do qual não necessitavam da atenção do prota. A garota de cabelos azuis envergonhada diz ao protagonista que todos ali apoiavam ele e queriam que ele fosse o líder para a Casa das Artes Marciais da cidade, portanto deveriam aceitar o pedido deles. Xiao se aproxima da orelha de sua irmã, dizendo mais baboseiras para ela, fazendo com que a garota ficasse completamente envergonhada de novo. Rapidamente, a garota se vira irritada, perguntando ao seu irmão por que é que ele estava irritando ela em um momento tão sério como esse. E quando o protagonista vê aquele em sua frente aos seus olhos, apenas fica sem dizer absolutamente nada. Mais tarde ele ergue a mão, dizendo que aceitava a liderança que todos estavam pedindo para que ele aceitasse, e logo geral começa a comemorar, chamando o protagonista de mestre da aliança da cidade. 3 dias depois, o protagonista estava andando de ônibus com a sua irmã, enquanto algumas pessoas conversavam atrás do prota sobre pessoas que estavam no reino de Uzun. E o nosso querido protagonista estava até sem graça de tanto que as pessoas ficavam falando dele e elogiando ele sem parar, dizendo que ele era uma divindade modesta e um dragão secreto misterioso que poderia ser uma pessoa extraordinária. Logo a irmã do protagonista se estica, perguntando se eles finalmente tinham chego, e com isso o garoto fica surpreso. Logo ele acalma sua irmã, dizendo que na verdade ainda faltava mais ou menos meia hora para que eles finalmente chegassem no seu destino. As pessoas ao redor comentavam que era um lindo casal. Bom, eu não sei o que eles estavam pensando, né? Ao chegar na cidade, a garota despede do protagonista, dizendo que estava indo urgentemente para a escola, ao qual o mesmo rebate, pedindo para ela ter cuidado. Olhando seu celular, o protagonista estava observando algumas notícias urgentes que tinham saído no site. Mas ao pegar a bicicleta e continuar mexendo no celular, o velho começa a gritar para que o protagonista não mexesse no celular enquanto pedalava. Agora o nosso prota não era mais Muri, e sim o pseudo Uji, e lá do começo da história que defendia a garota loira. Logo nosso querido herói chega na casa de campo da família Su, da garota que ele protegia sempre. O Sr. Su reverencia o protagonista, dizendo que o senhor hoje finalmente estava de volta. O velho havia ligado para o protagonista dizendo que tentaram assassinar Jackie, e quando o garoto soube disso veio o mais rápido que pôde. O Sr. Su pede desculpas pelo incômodo, ao qual o protagonista rebate dizendo que não tinha problemas e que de qualquer maneira a licença de um mês acabou e a escola estava perto de começar. Logo alguém grita para o protagonista chamando o nome do mesmo, e com isso ele e o senhor ficam completamente surpresos. Era a senhorita Su, que simplesmente corre para o protagonista dar um abraço nele, gritando que ele finalmente estava de volta. Logo um rapaz também comemora, perguntando ao protagonista se ele realmente estava ali ou se era uma ilusão de seus olhos. Nosso querido herói pergunta aos rapazes se por algum acaso eles estavam bem, já que tudo isso aconteceu recentemente. Eles então se aproximam do protagonista, perguntando por que o mesmo não os falou para cuidar de Su quando ele saiu, já que depois do prota ter saído, a facção estava descontrolada e desde agora então jovens garotas estavam desaparecendo na cidade. Por isso descobriram que o principal objetivo da facção eram garotas especialmente iguaizinhas à senhorita Su. Por isso eles estavam de guarda ali enquanto esperavam a emboscada dos caras, e isso deixa o prota surpreso. Preocupado, o protagonista pergunta se tinha alguma notícia sobre Li Yao, que ele tinha citado mais cedo, e o cara rebate que também houve ataques com ela. Porém, parece que somente a senhorita Li tem alguns tipos de tesouros mágicos em seu corpo e que a previnem de ser atacadas pela facção. Ele alerta o protagonista dizendo que o mesmo não precisa se preocupar, mas o prota agradece pelo trabalho duro do velhote e diz que já que estava ali agora, portanto iria tomar as rédeas da situação e ele poderia descansar, enfim. O cara agradece e diz que já que o protagonista está ali tomando conta das coisas, eles poderiam finalmente descansar, já que estiveram trabalhando sem descanso por dias e a cabeça já estava quase explodindo. Ao ver que o cara estava careca de estar cansado, o protagonista reflete que na verdade ele estava bem cabeludão para isso. Surpreso, ele disse que ouviu que o protagonista voltou de uma cidade onde aparentemente surgiu um Uzun e perguntou ao nosso herói se por algum acaso ele tinha visto esse cara. O protagonista, sem mais e nem menos, rebate dizendo que viu sim esse rapaz e que na verdade era ele em pessoa, e pergunta se ele não merecia ser um desses com a sua força atual. O cara sorri e disse que com essa força do protagonista ele na verdade definitivamente merecia ser muito mais do que isso. Em seguida, a senhorita Su pergunta ao protagonista se ele realmente estava nesse nível de força tão grandioso, e olhando de canto para a garota, o prota pergunta se por algum acaso ela não acreditava no que ele estava dizendo. A senhorita Su diz que é difícil de acreditar nisso, pois ela escutou que os Uzun são algum tipo de super pessoas grandes e que ele veio à casa dela apenas para se tornar um guarda comum. O pai da garota nesse momento dá uma tossidinha e pede para sua filha não ser tão rude quanto ela estava sendo com o rapaz. A garota, então irritada, pergunta ao seu pai quem foi que mandou o protagonista ir para se divertir, já que ela ficou entediada ali, sozinha. O protagonista fica só ouvindo os xingos da garota, dizendo que ela vive falando dessa coisa sobre artes marciais, que assustam muito ela e que na verdade nem deve se atrever a sair sozinha por causa disso. O pai da garota se aproxima dizendo ao nosso querido herói que
recentemente a facção estava um caos e que por isso tinha uma ideia. Ele diz que queria transferir Jaiki para a melhor universidade de Yongshen e pergunta ao protagonista se ele também está estudando em uma universidade e pergunta o que o mesmo achava de se mudar para a mesma universidade que a sua filha, pois iria ser mais seguro para ela. Surpreso, nosso herói pergunta se ele também poderia se mudar para lá, ao qual o cara reflete que parece que dinheiro fazia tudo ser possível. O Sr. Su diz que recentemente o chefe da família Liu estava celebrando o sucesso de Hwang Fu-yun e que muitas celebridades e membros das artes marciais iriam parabenizar o mesmo, e pergunta ao protagonista se o mesmo também acompanharia ele, já que estava planejando em ir amanhã. A senhorita Su, juntamente com o velho, começa a dizer que iria, enquanto o protagonista rebate dizendo que iria junto com os dois então. No outro dia da mansão Liu, o sol estava muito claro, fazendo com que aquela casa bela e reluzente brilhasse. A garota chega acompanhada de seu pai, enquanto o protagonista e o outro mestre agora estavam atrás do velho e o seguiam. O velho diz ao protagonista que acha que o pessoal no fórum é meio louco, o que eles são apenas sapos no fundo do poço, afinal Hwang Fu-yun não era melhor do que o protagonista. E ele pergunta se já que o protagonista é o Zoom, por que é que o Miz não tornava isso público, afinal esse cara nem deveria ser comparado ao prota. Mas o garoto rebate que fama e fortuna não eram feitos para ele e que preferia manter esse segredo, pois seria bem melhor. Logo mais para frente, um cara se curva ao velho Otsu, dizendo para ele por favor entrasse no recinto. Assim o Sr. Su, juntamente com aquele cara, se senta em uma cadeira relaxados depois de tanto andar ali. Se virando para o protagonista, ele pede para que o mesmo se sentasse também, junto com a garota, ao que o mesmo rebate que estava bem ali e que na verdade preferia permanecer mesmo discreto para não chamar a atenção de ninguém. Logo o garçom diz que o mestre Gu finalmente estava ali e todos começam a se curvar diante do mesmo. É claro que o maluco também entrou com seus dois assistentes e vale ressaltar que o maluco já tinha mais de 68 anos de idade. A senhorita Su diz ao protagonista que os olhos daquele cara eram nojentos e que ele estava olhando para ela e sentia como se ele quisesse capturá-la, enquanto um dos bocós realmente olhava para a garota, dizendo que ela aparentemente era muito elegante. Com isso, nosso querido herói também percebe o olhar malicioso do cara para cima da garota e no mesmo momento se põe na frente dela, e o cara também percebe que o protagonista se pôs à frente da garota e com isso fica completamente sem graça ali no recinto. Logo o rapaz que estava no reino que todos estavam pagando o maior pau para ele diz que convidou todos ali e gostaria de agradecer a todos que vieram, mas logo chega alguém ali no recinto também com um andarzinho tanto quanto suspeito. Era um cara de verde que diz que respeita a família Zongjing e que gostaria de parabenizar o Sr. Liu pelo sucesso de chegar ao Uzum e por isso dá como presente um par de ancestrais para aquele dia promissor. Uma garota de cabelos rosa diz que aquele par de jades é a melhor entre todas as jades e acredita que valia pelo menos alguns milhões. Logo um cara ali no recinto também começa a comentar com o senhor que aquele mestre ali na verdade é o número 7 da lista de espera de Uzum. O rapaz então dá uma risadinha dizendo que aquela criança da família Wu e que da última vez que viu era muito mais novo e pergunta como é que estava o avô do mesmo. Com isso o cara rebate dizendo que o seu avô estava bem saudável e que quando ele viu o Sr. Liu esse ano, afirmou que o Sr. Liu poderia ser capaz de se tornar o mestre Uzum muito em breve. Em seguida, o senhor disse que esse é o venerável tesouro das artes marciais de Longshen e que deveria ser respeitado por todos. O rapaz diz ao Sr. Su que ele tem lindas palavras e que embora ele tenha se tornado Uzum, o seu futuro potencial é limitado e ainda diz que é difícil fazer a voz, pois tudo irá depender da geração mais jovem do futuro. O Sr. Su rebate perguntando como é que poderia ser, já que a comunidade de artes marciais da cidade tem sido desprezada por forasteiros, mas que quando ele apareceu ganhou muito respeito por eles. Em seguida, o Sr. Su diz que o cara era um verdadeiro gênio das artes marciais, mas a filha do cara na mesma hora diz que era uma propaganda sem sentido. Se aproximando do protagonista, a garota com um tom de curiosidade pergunta se o Sr. Liu estava dizendo a verdade, que ele realmente tinha um potencial bloqueado, ao que o protagonista rebate que não, o seu potencial não é limitado, mas de acordo com o estado atual, ele nunca vai poder progredir em sua vida inteira, pois a sua prática não era organizada. Mas um cara da família Wu aponta o dedo para o protagonista e a garota loira muito irritada, perguntando quem é que eles pensavam ser e como é que estavam se atrevendo a criticar o Lord Liu. Logo, todos naquele recinto começam a ficar desesperados, perguntando quem é que atreveu a criticar o Lorde daquela forma. O rapaz da família Wu então diz que percebeu que aqueles dois jovens ignorantes estavam muito debaixo do outro, falando coisas sobre o Lord Liu e que estavam dizendo que o Supremo Mestre já está velho e sem esperança. O senhor pede para que todos se acalmassem, por favor, pois isso foi apenas um engano e pede perdão por ter ofendido o cara. Enquanto o garoto da família Wu apenas fica perguntando desde quantos guerreiros medianos eram permitidos a se sentar e pergunta também se a família Su estava ao menos prestando atenção aos costumes das artes marciais. Mas a senhorita Su irritada se levanta perguntando como é que o cara poderia ser tão desornado, afinal eles nem disseram que o cara era velho e que estava sem forças. Mas o rapaz da família disse que iria expulsar a garota e ela ainda se atrevia a tentar debater contra ele. O protagonista pede desculpas dizendo que ele não disse que o Lorde estava sem força e também não tinha difamado ninguém. Em seguida ele manda o cara engolir as próprias palavras, pois se ele não fizesse isso acabaria dando ruim para o mesmo. O que eu mais gosto nesse protagonista é que ele é muito poucas ideias, pô. O rapaz fica muito irritado perguntando o que foi que o protagonista acabou de falar e diz que nem mesmo o chefe da família Su se atrevia a falar com ele daquela forma. Indo para cima do protagonista, ele chama o protagonista de servo, dizendo que o mesmo ainda era um mero servo e se atrevia a ofendê-lo. E pula para cima do protagonista com um punho armado em volta de uma aura absurdamente azul. Mas o prota simplesmente rebate com suas mãos no bolso e dando um chute no punho do cara, perguntando se o mesmo agora queria chamar o seu avôzinho. O cara fica completamente assustado, refletindo que o protagonista realmente era muito forte e também muito rápido. Em seguida, a senhorita Su pede para que o protagonista acabasse com aquele babaca imediatamente. Ele fica se perguntando quem era esse cara e se ele realmente poderia lutar contra Jiang Niu Liu de igual para igual.
igual. Mas logo ele percebe que o seu pensamento estava errado. Na verdade, o golpe do protagonista foi bem mais forte, pois poderia ter machucado os meridianos do garoto. E em seguida ele fica completamente assustado e se põe a levantar, pois percebe que o protagonista realmente não era uma pessoa comum não.